Olá! Vamos para uma live clara, uma live elucidativa, onde a gente vai falar a real e incentivar vocês a falar as verdades, as coisas como são, as coisas a limpo. Então, hoje eu tenho meu irmão amado para falar aqui comigo. Assim, vou dizer uma coisa para você. Essa live é de utilidade pública. Pelo amor de Deus, se você conhece alguém que tem dificuldade em falar sobre algo, dificuldade de comunicação, sobre o que sente, sobre perceber as coisas e se posicionar, enfim, compartilha. Seria muito mais fácil a vida se a gente pudesse falar sobre aquilo que a gente sente realmente, sem medo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vocês vão ver que é possível a gente falar as coisas de um bom lugar, com harmonia, tá? Isso não significa que a gente não possa entrar em conflitos. Às vezes, os conflitos são necessários, tá? Até mesmo para gerarem mudanças. Então, se prepara para abrir bem a tua mente, teu coração. Eu costumo dizer assim, permita-se abrir um espaço para algo novo chegar. Show de bola? Maninho já vai entrar aí, Edmilson Ortiz. Ai, peraí. Oi, tudo bom? Tudo Deixa bem? eu corrigir esse enquadramento aqui. Corrigir o enquadramento. Tem alguma recomendação para mim, Maninho? Tá bom meu enquadramento? Seu enquadramento tá bom, tá ótimo. Sobretudo do conteúdo. Para quem não sabe, o Edmilson é nosso diretor de marketing. Além de tanta coisa que ele também é o diretor de marketing e executivo do DES, que é a nossa marca de desenvolvimento de expertise em soluções sistêmicas. Então, exibidinho. Já fez live com alguém que tá tomando vinho? Não, acho que é a primeira vez. Inovação. Muito bem, parabéns, muito bem. Então vamos ficar... Gente, olha só, eu falei antes, assim, para compartilhar. Galera, compartilha aí, porque... Papo entre irmãos é papo reto, é para você ouvir. Aqui a gente não tem lero-lero, né, mano? É verdade. Então... Tô compartilhando também aqui. Ai. Acho que eu vou precisar de óculos. Compartilhar com algumas pessoas aqui também. Deu. Você também que tá aí, gente, já vai compartilhando para mais pessoas, tá? Que vale a pena. Vale a pena. Mano, hoje o nosso tema, então, então, homenagem àquela frase que tu sempre fala, que o óbvio precisa ser dito. Uhum. A vida fica mais fácil quando a gente percebe isso. É, né? Bem mais fácil. E a outra coisa também, eu coloquei ali saberes sistêmicos na prática, porque a ideia é a gente, nessa conversa, alinhar a comunicação da maneira mais fácil possível com colocar, de fato, aquilo que a gente vai sabendo na linguagem sistêmica na prática da vida, para tornar as coisas fáceis. Então, não sei se você, quando pensou nessa live, sentiu já algum tema que veio para você durante o dia, alguma coisa que você já queria começar a falar, enfim, alguma reflexão que você já fez. Então, fica bem à vontade para começar aí, aquecendo. Obrigado. O legal é que a gente não faz ideia de qual caminho a gente vai tomar, né? Quando começa um bate-papo assim, porque são tantos caminhos e todos eles são bons e são, nesse caso, iluminados. Sheila, primeiro eu quero comentar o seguinte: eu não te vi a semana toda, tô com saudade de ti. É verdade. Né? E eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com a nossa live? Porque é a primeira semana depois de tantos meses que a gente passa tantos dias sem se ver. Sem se ver, não. Lá na empresa a gente deu um oi rapidamente entre um paciente teu e outro, entre um atendimento teu e outro. A Sheila chegou pra mim e falou assim: oi, mano. E eu falei: ligou pra Unimed? Né? Mas não foi dar oportunidade. Porque eu sabia que eu tinha que lembrar a Sheila disso e ela tava saindo. Então, tô falando isso só porque eu fiquei realmente refletindo. Eu não ligou. Fiquei refletindo, será que tem algo a ver com isso? Será que é porque a gente não tenha nenhuma oportunidade de conversar sobre a live e deixar fluir mesmo o que vem do coração? E aí você me perguntou, Sheila, sobre o que veio. Eu não parar de verdade para refletir como eu gostaria de ter feito, porque às vezes esse é um recurso fundamental. E dessa vez eu sinceramente não parei, mas coisas vieram.
E hoje, agora há pouco aqui, antes da Dani sair para a dança, ela está conectada com a gente, mas estacionada em algum lugar, que daqui a pouco ela entra na dança. Eu falei para ela assim, Dani, está vindo forte em mim hoje uma sensação de indignação. E eu vou ter que levar um pouco desse tom para essa live. Não parece, né? Porque eu estou sorridente aqui, estou leve, mas uma indignação talvez tenha a ver também com outros trabalhos que eu fiz durante essa semana, atendendo empresas, enfim. E aí eu quero trazer um pouco, Sheila, dessa coisa que tem duas letrinhas que resolvem aqui, repetidas, que é o mimimi. Sabe, Sheila? Eu queria falar um pouco dessa coisa de como as pessoas hoje, quando a gente pensa assim, como é que eu trago para a minha vida prática a visão sistêmica? Basicamente, se tem alguma coisa que eu queria deixar aqui hoje, desde o começo, depois a gente pode elaborar um pouco esse raciocínio, queria que você contribuísse com isso, a gente levar uma vida com menos mimimi, menos opinião sobre tudo, sabe? Menos pensamentos, menos julgamentos. Vamos parar de achar que a gente tem que dar palpite em tudo. E quanto menos a gente fizer isso, a gente vai estar cada vez mais com um olhar interno, cuidando do que realmente importa. Assim, eu cuido de mim, você cuida de você, todo mundo se cuida. E aí, tendo menos tempo e energia para cuidar da vida dos outros. Isso inclui a própria família. Quando nós nos colocamos uma postura errada na família, cuidando demais da vida das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, dos primos, a tia, a gente tem palpite para a vida de todo mundo. E esse é um ponto fundamental que faz com que a gente saia do lugar e comece a vir os bloqueios da nossa vida, né? Começa nesse núcleo. A gente ter o posicionamento adequado, estar no lugar certo, acho que a coisa começa a ficar mais leve. Simples assim. Né? Tem gente que acha o contrário, mano, que é assim, ó, que às vezes a pessoa que não tem mimimi é um pouco direta, né? Às vezes no que diz. E às vezes as pessoas se incomodam com as pessoas diretas, porque dizem a verdade, só que tem uma coisa, e aí às vezes parece que por isso vai gerar conflito. Mas na experiência, quando a gente fala assim, ó, não ter mimimi, não é no sentido assim, ó, fala o que quiser. Não é isso que o Mano tá falando. É assim, ó, eu preciso suficientemente lidar com as minhas coisas, cuidar das minhas coisas e parar de me importar com aquilo que não é meu. E aí eu não preciso ficar me doendo com o que acontece ao redor. O mimimi é a pessoa que se dói com tudo. E aí fica indignado, fica chateado. Vou dar exemplos práticos. Eu acho que uma coisa que a gente começou a criar lá no nosso programa Descomplica a Vida é a questão dos relacionamentos afetivos, por exemplo. E a gente acaba tendo muitas situações, principalmente agora na pandemia, tem muito disso, no nosso mundo ali, tá? No mundo a dois, cada um tem um interesse próprio. Tem seu interesse em relação, às vezes, o que vai fazer com o seu tempo, o que quer fazer em relação ao próprio... Até a questão das divisões de tarefas e divisões de atividades mesmo, né? Um vai trabalhar, outro vai cuidar dos filhos. Se não tem filhos, às vezes eu preciso de um silêncio. E aí, vamos pensar, o homem, às vezes, ele quer ficar quieto. Todo mundo já ouviu falar aquela expressão da caixa do nada, né? Que precisa estar lá quieto no canto dele. E a mulher, às vezes, acha que o fato de ele não querer estar com ela dói, né? Ai, tu não quer ficar comigo. Ai, tu não gosta mais de mim. Ai, deve estar me traindo. Ai, tudo são dores. E aí, essas dores, muitas vezes, elas estão falando de quem? Da atitude dele ou de você que tem coisas para ver, que às vezes tem a ver com desconfiança, que tem a ver com questões lá do pai e da mãe que viu, né, acontecer alguma coisa lá e você não tem aquele amparo, que é a atenção que na verdade não é dele, que seria aquela atenção que você não teve quando você estava em casa e queria a atenção da mãe. Então, sempre tem que olhar para as nossas questões e ver assim, ó, quanto mais eu estou bem resolvido, menos eu preciso tanto do outro. Quanto mais eu estou bem resolvido, mais claro fica o que eu quero do outro. E além de olhar para as suas questões, nesse sentido de olhar para os seus emaranhados, vigiar o ego, né? Porque parar de achar que o mundo gira ao redor de mim, né? Que tudo tem a ver comigo, isso é o mimimi. E aí quando é que a gente consegue controlar isso? Não controlar não, mas passar a ter uma relação mais saudável com o nosso ego. Quando a gente expande a consciência. Quando expande a consciência, o ego diminui. Virou a câmera cheirinha para outro lado agora, não sei se foi intencional. Então, voltando, quando expande a consciência, o ego diminui. É uma frase que acho que foi no livro do Eckhart Tolle que eu li. O Eckhart Tolle é o autor do Poder do Agora, o Poder do Silêncio.
mas esse livro que O Despertar de uma Nova Consciência, acho que é um livro dele, ele fala muito do ego. Quando a gente começa a ter consciência das nossas atitudes que estão envolvidas com o ego, a gente diminui muito essa preocupação do que pensam da gente, de como as coisas podem ser por nossa causa, se alguém está Enfim, a gente passa a ter um olhar um pouco mais claro sobre as coisas. E aí, além do ego, da palavra ego, eu quero trazer a palavra autoconexão. Quando a gente começa a ter, de verdade, um olhar atento para dentro, quando aumenta a nossa autoconexão, também reduz muito essa nossa tendência ao mimimi, a depositar nos relacionamentos toda a expectativa excessiva de reconhecimento, de demonstrações de amor, de gratidão. Nós queremos sempre recursos para inflar o ego, né? E quanto mais nós nos conhecemos, mais nos conectamos profundamente, menos a gente precisa de tudo isso, né? A gente depende, evidentemente, a gente depende de bons relacionamentos para ter uma vida leve. Isso é decisivo, né? Não existe uma vida feliz e leve sem bons relacionamentos. Mas o primeiro deles é esse relacionamento comigo mesmo. Esse relacionamento é o básico que a gente tem que cuidar. Porque só a partir disso é que eu consigo ter uma relação saudável, amorosa, construtiva em qualquer aspecto da minha vida. Na vida pessoal ou na vida profissional, nas relações de amizade e nas relações afetivas, evidentemente, onde tudo é mais intenso, onde tudo aparece talvez de forma mais rápida e com mais potência, né? Como a gente está falando, quer falar também um pouco da questão da sabedoria sistêmica, me veio um exemplo, assim, você falou de colocar em prática, sabe? Aquilo que você vai aprendendo. Então, eu fiz uma live na terça-feira sobre pertencimento. E aí, falando em hierarquia também, a gente tem um lugar na família. Dentro das constelações, a gente tem um lugar. Então, por exemplo, vamos pensar na questão dos filhos, né? Existe uma ordem de filhos da sua chegada ao mundo. Eu, por exemplo, eu sou a quarta filha. E aí, quero falar desse exemplo. Primeira coisa, primeira constelação que eu fiz, eu vi que eu estava fora de lugar em relação aos meus pais. Eu estava grande demais, olhando e julgando a minha mãe. E isso me pesava a vida. Eu vivia com dor no corpo, era muito difícil. E aí, depois que eu consegui ver o meu lugar na relação com a minha mãe, uau, melhorou. E aí, depois eu vi a minha relação no mundo da família. Eu era a última filha, eu sou a última filha. Mas eu me comportava como a primeira. Onde eu sabia mais que todo mundo. E isso tinha um efeito sobre a minha vida nas relações. Eu sempre me achei melhor que todo mundo. Eu era muito arrogante. E hoje, graças a Deus, eu consigo me botar no meu lugar. Mas eu me achava mesmo. Eu literalmente me achava. Aquela expressão, se acha. Aí eu, tipo assim, eu vi uma palestra de alguém e pensava que eu faria melhor. Eu via uma coisa que alguém falava, eu faria melhor. Tudo eu achava que faria melhor. E tinha a ver com o quê? Com o meu fora do lugar, arrogância em relação aos meus pais. Isso significa que eu também era arrogante em relação aos meus irmãos. Porque eu achava que eu sabia que era melhor para eles. Muito provavelmente eu devo ter dado 1000 conselhos não desejados para os meus irmãos. Que eu provavelmente não lembro, mas eles devem ter me achado uma pentelha boa parte da minha vida. Aí... Mas eu do alto da minha sabedoria sempre filtrei. Tô brincando, ó, pode seguir. Ou não dava bola, né? Nem filtrar, nem entrava. Aí, olha só. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a aprender o meu lugar e eu me tornei a quarta filha, me tornei, né? Me tornei a Voltou pro teu lugar, né? Voltei pro meu Percebeu, lugar, caiu a quarta ficha. Filha. Foi tão revelador pra mim. Foi assim, sabe? Tipo, soltei toda a carga. Aí, o que aconteceu? A minha mãe é aquela literalmente matriarca que sempre mexe os pauzinhos assim para poder saber como estão a vida dos filhos, né? Agora ela tá bem mais leve, mas antigamente ela era do tipo assim, ligou pro teu irmão, ligou pra tua irmã, fez tal coisa, porque ela me colocava às vezes numa situação que ela queria que eu falasse com o mano, que eu falasse com a minha irmã, liga lá pra Chile pra ver como ela tá, faz sempre que eu não falo com a tua irmã, liga pro teu irmão, porque ele tá não sei o quê. Aconteceu alguma coisa com o meu irmão, ela queria que eu me metesse na vida dele. E aí, quando eu não estava no meu lugar, eu aceitava e eu era metida. Mas quando eu aceitei o meu lugar, ou seja, quando eu fiquei no meu lugar de quarta filha, eu consegui dizer não. E eu consegui dizer, sabe, mãe, não é meu papel fazer isso. O óbvio precisa ser dito. Eu entendo o teu amor por eles, mas eu sou a última filha, me deixa ser a última filha.
Eu sou a última, eu sou a caçula, eles se viram. E aquilo, quando eu falei do fundo do coração, então, veja, passei por um autoconhecimento primeiro, não é falar por Sim. falar. Passei por encaixar aquilo no meu coração. Aí o meu coração estava cheio, então eu pude falar daquilo que o meu coração sabia. E quando eu falei desse lugar, que eu estava lá posicionada na minha ordem, pequena diante da minha mãe, e no meu quarto lugar lá, eu pude desistir de salvar a família. E aí eu pude pedir ajuda para minha mãe, falar assim, mãe, não me coloca mais nisso. Gente, a minha vida mudou. O óbvio precisa ser dito, eu consegui dizer isso para minha mãe. Isso é muito bom. Né? É verdade. Sabe, Sheila, eu me dei conta que eu não cumprimentei as pessoas que estão aqui com a gente na live. Tenho visto aqui pelos comentários muita gente muito querida que eu conheço. Eu não vou correr o risco de citar, porque vai faltar, né? Vou deixar de citar alguns nomes importantes. Mas muito obrigado para cada um de vocês que está com a gente aqui na live. Muita gente aqui já tem uma caminhada muito legal de autoconhecimento, ou que está no método DES com a gente, ou de outros caminhos também, né? Fico muito feliz de ver tanta gente de qualidade, no sentido de cuidado, já tem uma caminhada, e mesmo assim quer parar para ouvir, já tem a noção de que tudo que vem para contribuir é luz. Então, muito obrigado para todo mundo que está aqui. Shane, alguém perguntou aqui agora, e essa é uma pergunta que eu quero repassar para você. Eu, na posição de irmão mais velho, você falava assim, para a mãe, né? Já passou por isso. Me tira desse papel, né? Me deixa eu ser a caçula. E alguém perguntou aqui, cabe ao irmão mais velho? O irmão mais velho tem esse papel, né? E aí é uma questão bem interessante. Eu vou ouvir tua opinião, eu vou dizer a minha na sequência. Bom, quando a gente diz assim, ó, tem esse papel, a gente está designando uma função de cuidar dos irmãos. Não é isso, porque isso seria a função dos pais. O que é o papel, digamos, do irmão mais velho? O irmão mais velho tem liberdade. Ele tem muito mais liberdade para poder opinar, para poder dizer, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com você, se você precisar de mim, eu estou aqui, tá? Então, o irmão mais velho, ele tem sim nessa ordem muito mais autoridade para poder, às vezes, dizer alguma coisa em relação... vamos dizer assim, ó, ele não precisa se omitir, tá? O irmão mais velho ele tem muito mais liberdade. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque existe um limiar ali, para o irmão mais velho não ocupar o lugar dos pais. Isso é fundamental. O irmão mais velho não é pai. Pesa demais. Perfeito. Esse é o ponto que eu ia dizer. Irmão mais velho não é pai. Eu tenho duas irmãs, né? A Sheila falou que é a quarta da família, que nós temos um irmão que com 4 dias de vida faleceu, que seria entre a Shirley e a Sheila. Então eu tenho na vida prática, né, duas irmãs. E nos últimos tempos eu percebi que a grande contribuição é confiar nelas, que toquem suas vidas e me colocar à disposição. E lembrar que elas têm pais, os mesmos pais que eu, né? Isso inclusive, é um ponto... uma das orientações até é fazer ir pro pai e pra mãe, né? Tipo, o irmão mais velho consegue fazer até isso. Vai falar com a mãe, vai com o pai. É verdade. Sheila, só para fazer uma manchete aqui hoje com o meu papel de jornalista, que eternamente jornalista, né? Me pergunto, está atuando com o jornalismo? Não, mas o jornalismo está atuando em mim sempre, né? Deixa uma manchete aqui. Eu abri aqui um caderno, agora não dei conta disso olhando aqui para baixo, e anotei alguns tópicos de coisas que talvez fossem úteis durante o nosso bate-papo. Não, nada até agora foi necessário, mas assim, sabe insights que vieram? Só que me chamou a atenção agora que eu olhei na página ao lado, Sheila, e está aqui uma carta para a vida. Num dos módulos que nós fizemos do DES, e eu sinceramente não lembro, em dezembro do ano passado, Sheila, quem será que foi o instrutor? Ricardo Neto. Foi Ricardo Neto? Então, referência ao Ricardo Neto e reverência ao Ricardo Neto por ter proposto essa carta para a vida. E tá aqui na minha frente, foi escrita por mim dia 15 de dezembro, inacabada, porque se acabou o tempo e eu, com o preciosismo de jornalista, devo ter demorado para escrever. 15 de dezembro, era a véspera do aniversário da minha mãe. E aqui eu começo falando que no dia seguinte era o aniversário dela. E aí, quando a gente chega nos minutos finais da nossa live, eu quero ler essa carta aqui, porque eu estava percebendo que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Como trazer para a prática, né, as questões sistêmicas, o que a gente vive. Não pode ser agora? Porque eu, sei lá, eu acho que tem que ser para o final. Tá bom. Então eu quero falar uma coisa agora, já que tu falou isso. Porque eu anotei uns pontos aqui antes, quando eu parei 2 minutinhos antes e eu coloquei aqui.
associando aquilo que é óbvio com aquilo que é sistêmico. Quando a gente vai falar da visão sistêmica, tem uma coisa que é clássica e básica. A visão sistêmica sempre vai trazer você para a realidade. Simples assim, para a realidade. E aí, quando você olha a realidade, você pode fazer alguma coisa. Porque a realidade, ela é prática. E aí, falar ou agir de uma maneira óbvia é fundamental. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você consiga perceber sistemicamente que você cometeu um equívoco. Até mesmo em relação a alguma coisa com seus irmãos, com seus pais, com o seu marido, com a sua esposa. Se você cometeu um equívoco, no sentido, às vezes, de um julgamento, você percebe isso, assim, saí do meu lugar. Um exemplo bem comum é quando a mulher ocupa o lugar da mãe e do marido. E aí, tem gente que fala assim, preciso fazer alguma coisa? Gente, a quarta lei sistêmica é movimento. Você precisa fazer alguma coisa, senão não tem movimento. Não fazer nada com o que você vê numa constelação, com a sabedoria sistêmica, com o que você vem aprendendo nas lives, é uma decisão inútil. Porque você tem que fazer alguma coisa para sua vida, no mínimo. Se você enxerga a realidade, você está vendo, por exemplo, ai, a minha vida está paralisada. Ajudou muito essa live ver para minha vida paralisada, não ajudou em nada. Se você não fizer nada para poder tentar melhorar, vai lá pedir uma constelação, vai lá marcar uma sessão para poder melhorar. Quero dizer o seguinte, esse exemplo, por exemplo, vou imaginar que a mulher percebeu, pá, tô cuidando do meu marido, eu vou ter que olhar para isso. Olhou realmente, que viu que estava se comportando como a mãe do marido fora do lugar. Significa que, hierarquicamente, se colocou superior a ele. A ponto de julgar, de querer cuidar, de um monte de coisa. Tudo bem? Então, vou imaginar que, sistemicamente, você percebeu no seu coração que você está num mau lugar, um lugar que não é adequado. Então, você vai voltando para o seu lugar e talvez você precise dizer mesmo, eu sinto muito. Eu sinto muito por estar te tratando como uma criança. Eu sinto muito por, muitas vezes, não confiar que você é capaz de dar conta do seu trabalho sozinho. Eu sinto muito por estar me comportando como sua mãe. Eu me retiro desse lugar. E quando a gente pronuncia isso, a gente se coloca nessa postura, isso gera um efeito sobre o outro. E o outro vai prestar atenção e vai até nos ajudar, às vezes, a manter essa postura. Nos ajudar a não repetir, às vezes, né? Esses mesmos erros. Então, o primeiro ponto é olhar para a realidade. Então, quando eu olho para a realidade, eu consigo fazer alguma coisa com ela. Tá? E tem que aceitar a realidade, né? Se eu não aceito a realidade, eu não consigo fazer nada a respeito. Porque o que eu vejo muito, e é muito comum de verdade, a gente convivendo com os grupos de constelação, tem pessoas que estão enxergando claramente, o fenômeno está ali, e ela não consegue admitir aquilo, ela nega aquela realidade. E aí, como é que vai lidar com algo que tu nega? Você pode não concordar. Exato. Ah, mas assim, não tem saída. Eu tô cuidando da minha mãe, mas é assim mesmo. Como? A gente tem que começar a perceber que a constelação, ela é um diagnóstico e ela é o princípio do movimento. Você tem que fazer algo com essa informação, né? E aí, ok, como é que eu faço para que a minha postura se torne adequada? Primeira coisa, é uma frase que eu vou dizer aqui que eu tenho repetido nos meus treinamentos, e eu sinceramente gostaria de saber de quem é essa frase, mas eu ouvi num podcast da Regina Gianetti. Não há fantasmas ao meio-dia. O que significa isso? E é exatamente o que a constelação faz. Traz para a consciência. Joga luz sobre algo e traz para a consciência. A partir do momento que eu tenho aquela informação, é muito difícil que eu consiga de verdade ignorar aquilo que eu vi. A gente já usou em algumas aberturas de constelação o exemplo da luz de reserva do combustível do carro. Estou viajando, acende a luz que o combustível entrou na reserva. Eu posso ignorar e seguir viajando? Posso, mas o carro vai parar. Eu tenho essa informação, de alguma forma, em algum momento, eu vou precisar fazer algo com isso. Eu posso até adiar, eu posso até não saber o que fazer, mas eu vou ter que fazer algo com isso. E aí, Sheila, o ponto é que eu particularmente encontrei na comunicação não violenta, comunicação compassiva, uma caixa de ferramentas que contribui para isso, né? Um conjunto de ferramentas ali dentro da CNV, da comunicação compassiva, comunicação não violenta, que contribui de verdade, porque ela é um processo de autoconhecimento. A CNV é um processo de autoconhecimento. Então, a conexão que eu faço é essa. Nós olhamos profundamente para alguma questão, né, do ponto de vista sistêmico. Chega aquela informação, eu quero trazer aqui o exemplo do Luiz Henrique, né, um dos professores do DES. Lembra que ele contou um dia numa formação o seguinte, a paciente dele, a cliente, percebeu que ela estava numa relação invertida com a mãe, né? E ela chegou em casa e falou assim, de dedo na mãe,
Olha aqui, ó, a partir de agora você é grande, eu sou pequena. Uma postura completamente equivocada, de mãe mandando a mãe ficar grande. Então, tudo errado, né? A postura porque antes da prática, tu costuma dizer isso também, né, Sheila? Antes da ação em si, a gente precisa revisitar, entender e corrigir a postura. A grande questão é, posso cuidar da minha mãe? Na postura de filha, você pode cuidar da sua mãe, né? É a postura que a gente tem que se apropriar. E aí as coisas podem ser diferentes. Então, é nesse ponto que eu gosto do passo a passo da comunicação não violenta, porque ela ajuda a vigiar a postura. Quando eu começo a olhar, eu posso deixar claro aqui que quem quiser me chamar no Insta, falar um pouco mais sobre comunicação não violenta, entender o passo a passo, os recursos, é muita conversa. Cada vez que a gente faz uma aula, são 2, 3 horas de bate-papo. Mas assim, quando eu começo a entender de verdade, que sentimento é esse que eu tenho em relação a essa relação? De onde vem esse sentimento? Que necessidade minha que é atendida ou deixa de ser atendida para despertar esse sentimento, né? Quando eu começo a observar as coisas como elas são, aceitar os fatos, aceitar a realidade, e sem o filtro dos julgamentos, quando eu abro mão de pensar tanto, de tanta opinião e olhar as coisas como realmente são, e aí tem essa conexão com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, entendendo o que são sentimentos legítimos, e aí sim eu posso chegar ao ponto de fazer um pedido. O que é esse pedido, né? É uma palavra que é muito genérica. Pode ser um pedido para mim mesmo, ou seja, uma percepção, caiu a ficha, opa, vou me comportar nesse aspecto de tal forma, vou mudar isso em mim. Pode ser um pedido para a pessoa, numa relação, pode ser uma questão profissional, o que não pode é confundir pedido com exigência. Mas esse passo a passo de observação, sentimento, necessidade, pedido, para qualquer aspecto da vida, se eu começo a fazer essa reflexão interna, esse olhar interno, entender como as coisas impactam em mim, eu começo a ter um recurso que ajuda muito a eu fazer com que essa informação que vem para mim através de uma constelação, por exemplo, possa servir de verdade na vida prática. Eu vou lá em algum lugar muito profundo, vou no subconsciente, descubro algo relevante sobre o meu sistema familiar, trago para a superfície, para a vida prática e tenho condições de fazer com que a minha vida possa fluir com mais leveza com essa informação. E que essa informação venha para dar leveza e não para ser um peso a mais, né? Dá um exemplo teu, mano, alguma coisa que tu tenha visto, que tu fez e que deu resultado. Boa, Sheila, boa pergunta. Eu vou dar um exemplo da questão de me vigiar, né? De me vigiar. Eventualmente, a gente... Deixa eu pegar um exemplo bem prático aqui, recente, Sheila, para poder... Eu tô com um exemplo na cabeça que eu tô querendo fugir dele. Tô dando volta que eu não quero usar esse exemplo aqui. A Dani tá ouvindo, a Dani tá aqui conectada com a gente. Mas vamos lá, numa relação de casal, por exemplo, Sheila, algo bem simples. Desistir, cuidar é bom, né? Eu como homem, assim, eu gosto de ter a sensação de que estou cuidando, mas desistir de me dar a responsabilidade de fazer alguém feliz. Ah, Dani rindo. Não é minha responsabilidade o tempo todo o bem-estar de alguém. Então, tempos atrás, antes da gente mudar para o apartamento, eu lembro que um dia ela chegou super estressada com a situação de trabalho e de imediato me vieram ideias que poderia dizer para ela, até com base na comunicação não violenta, como ela poderia falar com o chefe, como ela poderia fazer. E tinha 1000 palpites. E daí eu me vigiei e pensei, isso não cabe a mim. E daí eu pensei, vou ficar na primeira parte, que é criar empatia, abrir espaço, deixar ela falar, deixar esvaziar. E aí mostrar de verdade que eu estou interessado, porque eu realmente estava em saber o que estava acontecendo. Então eu parei, ela nem sabe, ela está ali rindo, mas ela nem sabe do que eu estou falando. Então eu parei e comecei a fazer algumas perguntas pontuais. E aí tu se sentiu assim? Ela, isso. E aí assim, isso. Eu vi que ela estava aliviando de sentir que estava sendo compreendida, estava sendo ouvida. Então, um ponto fundamental do comportamento, que eu percebo que tem um efeito enorme, é quando a gente cria, quando a gente traz para a consciência e tenta criar o hábito de parar de ouvir para responder e começar a ouvir para compreender. Ouvir para absorver, compreender. E eu volto ao que eu disse no começo. Abrir mão de tanta opinião, abrir mão de tanto pensamento, abrir mão, sabe? E aí quando eu falo abrir mão, não significa que eu não posso ter opinião, mas significa que em vez de abrir a boca, eu tenho que abrir a mente e abrir o coração primeiro.
Eu tô trazendo de volta a indignação que eu falei lá no começo, né? Eu tô indignado, mas... Fala de novo, Abrir... foi muito bom. Fala de novo. Em resumo, antes de abrir a boca, abra a cabeça e abra o coração. Busca, de verdade, fala escutativa, parece papinho de coach, mas escutativa, o que é escutativa? O que é escutativa? Escutativa é o primeiro passo da escuta empática. Vamos fazer uma empatia, buscar uma empatia racional primeiro. É quando eu faço um esforço intelectual. Pode ser um esforço de verdade no começo. É uma decisão racional. Eu quero entender o que se passa. Vamos imaginar, Sheila, que você... Eu vou dar um exemplo teu, Sheila. Agora que me ocorreu bem simples, bem bobo. Eu comprei uma impressora nova para a empresa, né? E aí eu não consultei a Sheila, mas a Sheila também imprime coisa pra caramba dos cursos. E disse, Sheila, eu não quis nem rachar. Sheila, quanto é que vai contribuir com a impressora? E a Sheila estava estressada entre um cliente e outro, falou assim, nada. Aí eu deixei passar. E aí eu fiz esse processo, esse esforço racional. Deixa o que tem por trás dessa resposta, né? Tentar entender o que tem por trás da resposta. Tá louca, né? Ela sabe que ela tá vendo essa intuição. Aí quando eu deixo de olhar pro teu comportamento e passo a olhar pro que tem por trás dele, que isso é uma das técnicas da comunicação não violenta também, eu começo a tentar te entender de verdade. Empatia. Aí eu pensei, não, a Sheila tá estressada, nem para não pensar, tá com certeza. Depois eu chamei e falei assim, agora senta aqui e me responde como adulta. Eu falei assim pra ti, a impressora, R$300 tá bom? Quanto é que pagou, mano? Tanto, R$300 tá bom? Tá ótimo. Fechou. Eu só precisei desse nível de empatia racional. E quando é que vem a empatia de verdade, a conexão de coração? É quando além de eu tentar entender o que se passa por trás de um comportamento agressivo, um comportamento que me fere, que me impacta, por trás disso, eu também estou conectado com o sentimento, e não só com a motivação racional da pessoa. Eu quero de verdade entender, me importar é trazer para dentro, né? É algo que eu também aprendi com o Ricardo Neto, lembrar disso. Importar é trazer para dentro. Quando eu me importo de verdade com os seus sentimentos, começa uma conexão de coração para coração, nós temos uma empatia no nível open heart, que é o que diz o Otto Scharmer na teoria U, que é um nível de empatia maior. Então, ele perguntou assim, mano, como trazer para a prática? Dá um exemplo teu. Parar, dar um passo atrás, trazer para a consciência, se vigiar e lembrar. O óbvio precisa ser dito, porque o meu óbvio é completamente diferente do teu, que óbvio para mim não é óbvio para você, sabe? Dias atrás, aqui, exemplo, fiz um hambúrguer e descobri que nessa cozinha não dá mais para fazer hambúrguer. Ela fica tudo engordurado, não tem o exaustor. A Dani chegou no quarto, indignada. Eu lavei a louça, mas tinha gordura na parede. E ela, não dá assim, porque... E aí, eu não sabia do que ela estava falando. Aí a gente volta para aquilo. Se ela dissesse óbvio, né, pontualmente, depois ela disse, não, tu lavou a louça, mas tu esqueceu da tampa do negócio e tinha gordura na parede, né? Pontuar. Tirar o julgamento. O julgamento é, desleixado, por exemplo. Né? Ela não falou isso, estou só usando como exemplo. O julgamento é o rótulo, é o filtro. É o olhar de que para ela é óbvio que está tudo... Ela tem um olhar para isso. O que é óbvio para ela não foi óbvio para mim, né? Então, vamos lá, vamos pontuar as coisas. Não podemos rotular, generalizar. A gente tem que aprender a ter conversas que deixam exatamente claro do que a gente está falando. Facilita muito todos os processos, sabe? Porque assim, Sheila, se eu digo para ti, que é uma verdade, que você é atrapalhada, né? Você é atrapalhada. Ok. Se eu digo isso na nossa vida profissional, a vida da Sheila não esquece de tudo. Eu estou dizendo que tu sempre esquece de tudo. E tu perde o compromisso de ser mais organizada, mas que não adianta, porque tu já é vista assim, por exemplo, né? Então, se eu te entrego um rótulo, eu te dou uma liberdade de não mudar aquilo, porque não tem mais solução, né? Não tem mais solução. Então, se a gente pontua os comportamentos e diz o que nos fere, o que nos incomoda, que também é um alerta que sempre vem junto com os processos de comunicação não violenta. E também a gente vai saber o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta, né, mano? Assim, ó, tu falou isso, me veio exemplo na hora do Gilmar, porque o Gilmar é um cara extremamente organizado, centrado. A Dani também, eles estão ferrados. E aí eu assim, cara, eu falei, mãe,
Até o porão do Gilmar é organizado, né? Onde todo mundo joga as coisas, tá tudo arrumado. É uma coisa incrível. Aí a minha mãe falou pra ele assim, ô Gilmar, sabe, né? Se vocês se casarem, vocês vão ter que ter uma empregada. Aí ele, tá isso, com certeza. Eu falei assim, amor, eu peço desculpa, assim, eu acho lindo você ser desse jeito. Eu tento, eu arrumo tudo, eu quero tudo arrumadinho, mas quando eu vejo, eu desarrumo tudo de novo. Nem eu que respeito o que tu falou agora. Ela é muito corrida. Daí eu tenho filhos e não sei o quê. Aí os meus filhos fazem live no meu quarto. E aí eu arrumo tudo antes de sair. Aí quando eu chego, tá aquela bagunça toda. Daí ele chega à noite e eu, ai meu Deus do céu, não deu tempo de arrumar. Eu quero uma empregada todo dia, entendeu? Porque o meu limite não dá. Eu vou ter que fazer só a minha parte. Não consigo fazer tudo. É verdade. A Dani e o Gilmar, aqui, os dois reinos, né, que foram mencionados aqui. E é verdade, né? A relação legal assim, ó, que a relação afetiva. Eu falo pra ele, se ele se incomoda, tem que falar também, né? Porque às vezes a gente não consegue. Quer falar? Esse pequeno comentário me fez lembrar de outra coisa, mas eu devo dizer que a vida 2, ela é um termômetro muito legal. Porque ela permite que a gente sinta as coisas com mais intensidade. Deixa eu tirar uma notificação aqui. E tenha a necessidade de mudar comportamentos de forma mais rápida, né? Tu falou agora, filha, de uma coisa... Repete o que eu disse agora. Me veio um insight e fugiu de novo da mesma velocidade que veio. Se incomoda, também pode dizer. Dizer, obrigado. Viu como resolve? É o seguinte. Eu gosto de incentivar as pessoas que se relacionam comigo. Estou falando da vida pessoal, da vida profissional também. Faço isso muito com a Daiane, que trabalha com a gente, que é um show de eficiência. De estimular de verdade a que tudo seja dito. A não represar. Porque eu percebi que emoções represadas... Chega uma hora que pesa tanto aquilo que vem uma avalanche. Sabe aquela pessoa que nunca fala nada, de repente explode? E eu falo isso de carteirinha porque eu sempre fui assim. Sempre muito tranquilo, muito sorridente. E diziam lá na TV, 20 anos de televisão, diziam, olha, não, o Edmilson nunca tá de mau humor. E às vezes estava puto por dentro. Estava irritado. Tá claro, aí tem um pouco de não preciso levar para o meu trabalho todo, né? Todas as questões. Mas as coisas que tem a ver com o trabalho tenho sim que dizer. Senão acumula e a gente cai naquela da... sempre assim, tudo tá errado. A gente cai no mundo da reclamação. Esse hábito de estimular que as coisas sejam ditas, dar vazão para as coisas, ter empatia, eu percebo que gera um ambiente de leveza em qualquer aspecto da vida. A Dai, que mandou coraçãozinho aqui agora. Eu vou usar um exemplo da Daiane, que eu acho que ela permite. Daiane tem toda a liberdade do mundo, porque assim, no dia a dia somos nós dois ali. Eventualmente ela de contar uma questão que está incomodando ela na vida pessoal, de compartilhar coisas que aconteceram, enfim, falar da família, da saudade, da família que mora longe. E para mim tem muita importância, é fundamental saber como ela está, né? É fundamental a gente perceber que às vezes ela precisa viajar mais um dia de folga para ver a família no interior do Paraná, não sei o quê. Essa conexão é fundamental. E a gente volta para aquilo que é um conceito básico da nossa empresa, por exemplo, e que cada vez mais empresas estão adotando e percebendo isso, que é a visão integral do ser humano, né? E isso tem tudo a ver com a vida prática da visão sistêmica, né? Nós somos o tempo inteiro tudo, né? O tempo inteiro eu sou pai, sou irmão, sou filho, sou... Eu me perdi para dizer se eu sou esposo, cônjuge, amaziado, sei lá, estamos morando juntos, né? Namorado, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Nós somos isso. Então, quando a gente convive com pessoas que a gente realmente se importa, tem relevância para a gente tem que deixar esse fluxo acontecer naturalmente, né? O fluxo é o que importa. E é o que eu digo sempre, eu já postei isso no meu Instagram. Quer voar? Seja leve. Quer voar? Seja leve. Solta os pesos, identifica aquilo que te bloqueia, solta os teus pesos. Olha para o teu passado com carinho, se apropria da tua história, abraça a tua história, toma posse da tua família, é a família que você tem, isso não vai mudar, né? Desiste de julgar, desiste de ter opinião para tudo, toma posse de verdade e aí a tua vida vai fluir. Do teu lugar, a vida vai fluir melhor. Oh. Eu vou ler agora a cartinha, filha. Já que tu deu uma pausa aí, acho que tu tá
Tu não quer embalar em alguma outra coisa aí, né? Não. Tá, então tá. Eu vou ler essa carta aqui, Sheila, que daí tu falou assim, por que pro final? A gente não tá no final ainda, né? Ô, Márcia, beijo, querida. Márcia, lá de Porto Alegre, Márcia Ramp. Eu tô com a cartinha aqui, Sheila, vou ler, daí tu pode comentar, tá? Depois a gente pode até editar ela. Mas voltando a explicar para quem entrou no meio do caminho na live, eu tô aqui com um caderno. De um lado, eu tinha anotado alguns tópicos sobre a nossa conversa, acabei não usando nenhum. Mas, a não ser mimimi, a palavra mimimi tá aqui. Do outro lado, percebi que tinha uma carta para a vida. Para contextualizar, eu escrevi e não acabei no dia 15 de dezembro passado, véspera do aniversário da minha mãe. E aí a carta, estimulada pelo... Acho que eu não consegui ler essa carta. Tá vindo lagriminhas. A carta foi escrita... Faça uma carta para a sua vida. E aí eu escrevi isso no dia 15 de dezembro. Olha só, nunca pensei que fosse expor isso. Amada vida, minha vida, você é uma bênção divina que me foi dada a partir de um homem e uma mulher. Aliás, amanhã é o aniversário dela, minha mãe, Maria Helena Ortiz da Silva. Descobri que a melhor forma de celebrar a vida dela, minha mãe, e a vida do meu pai, Pedro Pereira da Silva, é cuidar muito bem de você, minha vida. Por isso, vida minha, amada vida, eu registro aqui meus compromissos comigo, meus compromissos com você, minha vida. Eu me comprometo com a evolução pessoal. Diante de você, minha vida, eu assumo as minhas responsabilidades, todas elas, para que você seja leve e cada vez mais cheio de significado, sabedoria e propósito. Eu me comprometo a fazer com que você, minha vida, faça as pazes com o tempo, esteja em harmonia com o divino, sustentada na simplicidade e com fôlego para mergulhos profundos e força para voltar à superfície, fluindo nas ações do dia a dia, em movimentos de amor e manifestações práticas de gratidão. Então, essa é uma meditação para todo mundo, que lindo! Essa é a minha carta da minha vida. E eu considerava inacabada, mas eu não sei se vale a pena mexer em alguma coisa. Eu gostei. É engraçado, né? Quando a gente revisita algo que a gente refletiu, isso aqui era de um momento que foi preparado para que isso acontecesse. Então, fico feliz de compartilhar. E eu fico feliz, mano, de ouvir isso e saber que de tudo que você falou, como tu tá conseguindo alcançar isso, né? Evolução pessoal, tá sentindo... Vivo uma fase incrível na minha vida. Tudo foi construindo, de repente encontrou a Dani, apaixonado. É verdade. Tudo é verdade. Antes da pandemia, leve, né? Antes da pandemia, que sorte, né? Sorte. Sheilinha, antes de... Eu sei que a gente tem um tempinho pela frente, mas aqui eu estou... Volta e meia ver um insight que eu preciso te falar. Só quero reforçar um convite, talvez você não fizesse isso. Pai e mãe falaram, amamos. Pai e mãe. Que bom, que bom. A Shirley também falou, que lindo. Obrigado. Eu quero só lembrar que temos um evento incrível agora no sábado, das 9h30 da manhã até 1 da tarde. Eu em mim, autonomia essencial. Esse evento está no Simpla. É um evento que tem um curso, você pode optar que valor você quer pagar. Tem 3 opções para você fazer a sua inscrição nesse evento. Hoje eu percebi... Beijo, Dani. Que sorte a minha estar nessa linda família, querida. Hoje eu percebi, Sheila, eu estava lá no Simpla e mandei e-mail para os inscritos, já está crescendo rápido o número de inscritos. É um evento muito bacana. Online, pela plataforma Zoom, você pode participar desse workshop de casa, das 9h30 das 9h30 da manhã até 1 da tarde no sábado. Horário ótimo, né? Acaba comigo, gente, esse evento, tá? Exatamente. Evento com a Sheila. Eu acho que essa proposta é muito bacana, tem tudo a ver com o que a gente fala, porque essa conexão, essa autoconexão é definitivamente o ponto de partida e é o alicerce para qualquer transformação que a gente queira fazer na vida. E o endereço, bom, basta botar no Simpla, eu em mim, lá vai achar. Mas eu criei um atalho, bit.ly/eu em mim.
bit.ly, LY, né, no li, Escreve /eu aí, em mim. Dani. Escreve aí para nós o... bit.ly /eu em mim. Aí tá lá o... E Também, escreve o telefone aí também para entrar em contato. Aqui no Instagram também dá para entrar em contato com a Sheila, comigo, pelo direct, a gente manda o link aí. O importante é você saber que tem esse evento no sábado. Já tem bastante... Olha, muita gente se inscrita, não lembro quantas, mas é bastante gente e vai ser bem legal. Tenho certeza que vai ser um grande evento. E aí eu percebi que eu tenho que abrir a minha agenda. Eu tava tratando o evento como sendo o evento da Sheila, que eu estou ajudando a divulgar e tal. Quando eu vi hoje ali, eu reli o que eu escrevi sobre o evento. Eu disse, não, eu vou participar também. Né? Eu vou perder essa oportunidade. Né? Esse evento vai ser lindo, porque foi um chamado mesmo, porque tem sido uma necessidade as pessoas olharem para dentro. As pessoas precisam resgatar a essência, essa é a verdade. A gente vai chorar, gente. A gente vai até gritar, se for o caso, mas a gente vai resgatar do lugar lá de baixo e voltar com força, com alegria, né? Dai, coloca também o telefone para poder mandar o WhatsApp, tá? 999834649. 999834649. Sheila, sobre a vida prática, né? A partir do que a gente encontra na visão sistêmica, das leis sistêmicas, tem algumas coisas que são aparentemente bem difíceis de a gente aplicar na vida. Essa questão da hierarquia, às vezes a gente se perde um pouco, as ordens da ajuda, a gente se perde um pouco. E sobre as ordens da ajuda, eu quero te trazer um ponto aqui e também um pedido de esclarecimento ali. Porque, assim, hoje eu vejo que, especialmente, ó, o telefone está aí, ó, no comentário da Shirley. Esse é o WhatsApp para inscrição. É 48 DDD, tá? 48. Hoje eu vejo que a pandemia convidou muitas pessoas à introspecção. Ela foi, sobretudo, um convite para a introspecção. E quando nós começamos a olhar para dentro, antes disso ser algo curativo, é algo assustador, é algo desafiador. Quando você começa a olhar para as suas questões, para as suas sombras, a primeira reação é talvez de dor, talvez de preocupação, talvez de ansiedade, porque a impressão que dá é assim, é aquela pessoa que nunca vai ao médico, quando vai descobre que tem alguma coisa. Não, então é melhor nem ir, porque senão eu vou descobrir que tem alguma coisa, né? E não é isso. A vida fica muito mais leve depois. A minha mãe hoje, essa semana, falou assim, nossa, como a minha vida é melhor depois que eu me tratei, que é a expressão que ela usa. A minha mãe também fez formação em constelação, olhou para suas questões e tal. O convite é que a gente possa aproveitar esse período ainda que existe essa pandemia e criar aqui um hábito que seja para a vida toda. Porque quando a gente fala de comunicação, por exemplo, de relações interpessoais, relacionamentos em geral, que são a base da nossa felicidade, como é possível a gente trazer para a vida prática bons relacionamentos se a gente não tem conhecimento real sobre como nós funcionamos? Se eu não sei com quem eu sou, quem eu realmente sou, eu não sei com quem eu estou lidando. Eu preciso me conhecer para saber com quem eu estou lidando. E para saber o que eu ofereço para o mundo, o que eu posso oferecer num relacionamento, o que eu posso oferecer para a minha vida. Então, eu acho que essa pandemia... Oi, tudo bom? Tudo Deixa eu bem? corrigir esse enquadramento aqui. Corrigir o enquadramento. Tem alguma recomendação para mim, maninho? Tá bom meu enquadramento? Seu enquadramento tá bom, tá ótimo. Sobretudo o teu conteúdo. Para quem não sabe, o Edmilson é nosso diretor de marketing. Além de tanta coisa que ele também é o diretor de marketing e executivo do DES, que é a nossa marca de desenvolvimento de expertise em soluções sistêmicas. Então, exibidinho. Já fez live com alguém que tá tomando vinho? Não, acho que é a primeira vez. Inovação. Muito bem, parabéns, muito bem. Então vamos ficar... Gente, olha só, eu falei antes, assim, para compartilhar. Galera, compartilha aí, porque... Papo entre irmãos é papo reto, é para você ouvir. Aqui a gente não tem lero-lero, né, mano? É verdade. Então... Compartilhando também aqui. Acho que eu vou precisar de óculos. Compartilhar com algumas pessoas aqui também. Deu. Você também que tá aí, gente, já vai compartilhando para mais pessoas, tá? Que vale a pena. Vale a pena. Mano,
Hoje, Oi. o nosso tema, então, é em tua homenagem àquela frase que tu sempre fala, que o óbvio precisa ser dito. Uhum. A vida fica mais E fácil quando a gente percebe isso. né? Bem mais Né? fácil. E a outra coisa também, eu coloquei ali saberes sistêmicos na prática, porque a ideia é a gente, nessa conversa, alinhar a comunicação da maneira mais fácil possível com colocar, de fato, aquilo que a gente vai sabendo na linguagem sistêmica na prática da vida, para tornar as coisas fáceis. Então, não sei se você, quando pensou nessa live, sentiu já algum tema que veio para você durante o dia, alguma coisa que você já queria começar a falar, enfim, alguma reflexão que você já fez. Então, fica bem à vontade para começar aí, O aquecendo. le- Obrigado. O legal é que a gente não faz ideia de qual caminho a gente vai tomar, né? Quando começa um bate-papo assim, porque são tantos os caminhos e todos eles são bons e são, nesse caso, iluminados. Sheila, primeiro eu quero comentar o seguinte: eu não te vi a semana toda, tô com saudade de ti, É né? verdade. E eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com a nossa live? Porque é a primeira semana depois de tantos meses que a gente passa tantos dias sem se ver. Sem se ver, não. Lá na empresa a gente deu um oi rapidamente entre um paciente teu e outro, entre um atendimento teu e outro. A Sheila chegou pra mim e falou assim: oi, mano. E eu falei: ligou pra Unimed? Né? Mas não perder a oportunidade, não Porque eu sabia que eu tinha que lembrar a Sheila disso e ela tava saindo. Então, tô falando isso só porque eu eu não fiquei realmente liguei, tá? refletindo. Eu não ligou? Fiquei refletindo, será que tem algo a ver com isso? Será que é porque a gente não tenha nenhuma oportunidade de conversar sobre a live e deixar fluir mesmo o que vem do coração? E aí você me perguntou, Sheila, sobre o que veio. Eu não parar de verdade para refletir como eu gostaria de ter feito, porque às vezes esse é um recurso fundamental. E dessa vez eu sinceramente não parei, mas coisas vieram. E hoje, agora há pouco aqui, antes da Dani sair para a dança, ela está conectada com a gente, mas estacionada em algum lugar, que daqui a pouco ela entra na dança. Eu falei para ela assim: Dani, está vindo forte em mim hoje uma sensação de indignação. E eu vou ter que levar um pouco desse tom para essa live. Não parece, né? Porque eu estou sorridente aqui, estou leve, mas uma indignação talvez tenha a ver também com os trabalhos que eu fiz durante essa semana, atendendo empresas, enfim. E aí eu quero trazer um pouco, Sheila, dessa coisa que tem duas letrinhas que resolvem aqui, repetidas, que é o mimimi. Sabe, Sheila? Eu queria falar um pouco dessa coisa de como as pessoas hoje, quando a gente pensa assim, como é que eu trago para a minha vida prática a visão sistêmica? Basicamente, se tem alguma coisa que eu queria deixar aqui hoje, desde o começo, depois a gente pode elaborar um pouco esse raciocínio, queria que você contribuísse com isso, é a gente levar uma vida com menos mimimi, menos opinião sobre tudo, sabe? Menos pensamentos, menos julgamentos. Vamos parar de achar que a gente tem que dar palpite em tudo. E quanto menos a gente fizer isso, a gente vai estar cada vez mais com um olhar interno, cuidando do que realmente importa. Assim, eu cuido de mim, você cuida de você, todo mundo se cuida. E aí, cuidando, tendo menos tempo e energia para cuidar da vida dos outros. Isso inclui a própria família. Quando nós nos colocamos uma postura errada na família, cuidando demais da vida das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, dos primos, a tia, a gente tem palpite para a vida de todo mundo. E esse é um ponto fundamental que faz com que a gente saia do lugar e comece a vir os bloqueios da nossa vida, né? Começa nesse núcleo. A gente ter o posicionamento adequado, estar no lugar certo, acho que a coisa começa a ficar mais leve. Simples assim. Tem Né? gente que acha o contrário, mano, que é assim, ó, que às vezes a pessoa que não tem mimimi é um pouco direta, né? Às vezes no que diz. E às vezes as pessoas se incomodam com as pessoas diretas, porque dizem a verdade, só que tem uma coisa, e aí às vezes parece que por isso vai gerar conflito. Mas na experiência, quando a gente fala assim, ó, não ter mimimi, não é no sentido assim, ó, fala o que quiser. Não é isso que o Mano tá falando. É assim, ó, eu preciso suficientemente lidar com as minhas coisas, cuidar das minhas coisas e parar de me importar com aquilo que não é meu. E aí eu não preciso ficar me doendo com o que acontece ao redor. O mimimi é a pessoa que se dói com tudo. E aí fica indignado, fica chateado. Vou dar exemplos práticos. Eu acho Isso. que uma coisa que a gente começou a criar lá no nosso programa Descomplica a Vida é a questão dos relacionamentos afetivos, por exemplo. E a gente acaba tendo muitas situações, principalmente agora na pandemia, tem muito disso, no nosso mundo ali, tá no mundo a dois, cada um tem um interesse próprio.
tem seu interesse em relação, às vezes, o que vai fazer com o seu tempo, o que quer fazer em relação à própria... Até a questão das divisões de tarefas e divisões de atividades mesmo, né? Um vai trabalhar, outro vai cuidar dos filhos. Se não tem filhos, às vezes eu preciso de um silêncio. E aí, vamos pensar, o homem, às vezes, ele quer ficar quieto. Todo mundo já ouviu falar aquela expressão da caixa do nada, né? Que precisa estar lá quieto no canto dele. E a mulher, às vezes, acha que o fato de ele não querer estar com ela dói, né? Ai, tu não quer ficar comigo. Ai, tu não gosta mais de mim. Ai, deve estar me traindo. Ai, tá... Tudo são dores. E aí, essas dores, muitas vezes, elas estão falando de quem? Da atitude dele ou de você que tem coisas para ver, que às vezes tem a ver com desconfiança, que tem a ver com questões lá do pai e da mãe que viu, né, acontecer alguma coisa lá e você não tem aquele amparo, que é a atenção que na verdade não é dele, que seria aquela atenção que você não teve quando você estava em casa e queria a atenção da mãe. Então, sempre tem que olhar para as nossas questões e ver assim, ó, quanto mais eu estou bem resolvido, menos eu preciso tanto do outro. Quanto mais eu estou bem resolvido, mais claro fica o que eu quero do outro. E além de olhar para as suas questões, nesse sentido, de olhar para os seus emaranhados, vigiar o ego, né? Porque parar de achar que o mundo gira ao redor de mim, né? Que tudo tem a ver comigo, isso é o mimimi. E aí, quando é que a gente consegue controlar isso? Não controlar não, mas passar a ter uma relação mais saudável com o nosso ego. Quando a gente expande a consciência. Quando expande a consciência, o ego diminui. Virou a câmera cheirinha para outro lado agora, não sei se foi intencional. Então, voltando, quando expande a consciência, o ego diminui. É uma frase que acho que foi no livro do Eckhart Tolle que eu li. O Eckhart Tolle é o autor do Poder do Agora, o Poder do Silêncio. Mas esse livro que O Despertar de uma Nova Consciência, acho que é um livro dele, ele fala muito do ego. Quando a gente começa a ter consciência das nossas atitudes que estão envolvidas com o ego, a gente diminui muito essa preocupação do que pensam da gente, de como as coisas podem ser por nossa causa, se alguém está Enfim, a gente passa a ter um olhar um pouco mais claro sobre as coisas. E aí, além do ego, da palavra ego, eu quero trazer a palavra autoconexão. Quando a gente começa a ter, de verdade, um olhar atento para dentro, quando aumenta a nossa autoconexão, também reduz muito essa nossa tendência ao mimimi, a depositar nos relacionamentos toda a expectativa excessiva de reconhecimento, de demonstrações de amor, de gratidão. Nós queremos sempre recursos para inflar o ego, né? E quanto mais nós nos conhecemos, mais nos conectamos profundamente, menos a gente precisa de tudo isso, né? A gente depende, evidentemente, a gente depende de bons relacionamentos para ter uma vida leve. Isso é decisivo. Não existe uma vida feliz e leve sem bons relacionamentos. Mas o primeiro deles é esse relacionamento comigo mesmo. Esse relacionamento é o básico que a gente tem que cuidar. Porque só a partir disso é que eu consigo ter uma relação saudável, amorosa, construtiva em qualquer aspecto da minha vida. Na vida pessoal ou na vida profissional, nas relações de amizade e nas relações afetivas, evidentemente, onde tudo é mais intenso, onde tudo aparece talvez de forma mais rápida e com mais potência, né? Como a gente está falando, quer falar também um pouco da questão da sabedoria sistêmica, me veio um exemplo, assim, você falou de colocar em prática, sabe? Aquilo que você vai aprendendo. Então, eu fiz uma live na terça-feira sobre pertencimento. E aí, falando em hierarquia também, a gente tem um lugar na família. Dentro das constelações, a gente tem um lugar. Então, por exemplo, vamos pensar na questão dos filhos, né? Existe uma ordem de filhos, eu sou chegada ao mundo. Eu, por exemplo, eu sou a quarta filha. E aí, quero falar desse exemplo. Primeira coisa, primeira constelação que eu fiz, eu vi que eu estava fora de lugar em relação aos meus pais. Eu estava grande demais, olhando e julgando a minha mãe. E isso me pesava a vida. Eu vivia com dor no corpo, era muito difícil. E aí, depois que eu consegui ver o meu lugar na relação com a minha mãe, uau, melhorou. E aí, depois eu vi a minha relação no mundo da família. Eu era a última filha, eu sou a última filha. Mas eu me comportava como a primeira. Onde eu sabia mais que todo mundo. E isso tinha um efeito sobre a minha vida nas relações. Eu sempre me achei melhor que todo mundo. Eu era muito arrogante. E hoje, graças a Deus, eu consigo me colocar no meu lugar. Mas eu me achava mesmo. Eu literalmente me achava. Aquela expressão, se acha.
Aí eu, tipo assim, eu vi uma palestra de alguém e eu pensava que eu faria melhor. Eu via uma coisa que alguém falava e eu faria melhor. Tudo eu achava que faria melhor. E tinha a ver com o quê? Com o meu fora do lugar, arrogância em relação aos meus pais. Isso significa que eu também era arrogante em relação aos meus irmãos. Porque eu achava que eu sabia que era melhor para eles. Muito provavelmente eu devo ter dado 1000 conselhos não desejados para os meus irmãos. Que eu provavelmente não lembro, mas eles devem ter me achado uma pentelha boa parte da minha vida. Aí. Mas eu do alto na sabedoria sempre filtrei. Tô brincando, pode seguir. Ou não dava bola, né? Não nem filtrava, nem entrava. Aí, olha só. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a aprender o meu lugar e eu me tornei a quarta filha, me tornei, né? Me tornei a filha. Voltou pro teu lugar, né? Voltei pro meu Percebeu, lugar. caiu a ficha. Filha, foi tão revelador pra mim. Foi assim, sabe? Tipo, soltei toda a carga. Aí o que aconteceu? A minha mãe é aquela literalmente matriarca que sempre mexe os pauzinhos assim para poder saber como tá a vida dos filhos, né? Agora ela tá bem mais leve, mas antigamente ela era do tipo assim, ligou pro teu irmão, ligou pra tua irmã, fez tal coisa, porque ela me colocava às vezes numa situação que ela queria que eu falasse com o mano, que eu falasse com a minha irmã, liga lá pra Chile pra ver como ela tá, faz sempre que eu não falo com a tua irmã, liga pro teu irmão, porque ele tá não sei o quê. Aconteceu alguma coisa com o meu irmão, ela queria que eu me metesse na vida dele. E aí, quando eu não estava no meu lugar, eu aceitava e eu era metida. Mas quando eu aceitei o meu lugar, ou seja, quando eu fiquei no meu lugar de quarta filha, eu consegui dizer não. E eu consegui dizer, sabe, mãe, não é meu papel fazer isso. O óbvio precisa ser dito. Eu entendo o teu amor por eles, mas eu sou a última filha, me deixa ser a última filha. Eu sou a última, eu sou a caçula, eles se viram. E aquilo, quando eu falei do fundo do coração, então, veja, passei por um autoconhecimento primeiro, não é falar por falar. Passei por encaixar aquilo no meu coração. Aí o meu coração estava cheio, então eu pude falar daquilo que o meu coração sabia. E quando eu falei desse lugar, que eu estava lá posicionada na minha ordem, pequena diante da minha mãe, e no meu quarto lugar lá, eu pude desistir de salvar a família. E aí eu pude pedir ajuda para minha mãe, falar assim, mãe, não me coloca mais nisso. Gente, a minha vida mudou. O óbvio precisa ser dito. Eu consegui dizer isso para minha mãe. Isso é muito bom. Né? É verdade. Sabe, Sheila, eu me dei conta que eu não cumprimentei as pessoas que estão aqui com a gente na live. Tenho visto aqui pelos comentários muita gente muito querida que eu conheço. Eu não vou correr o risco de citar, porque vai faltar, né? Vou deixar de citar alguns nomes importantes. Mas muito obrigado para cada um de vocês que está com a gente aqui na live. Muita gente aqui já tem uma caminhada muito legal de autoconhecimento, ou que está no método DES com a gente, ou de outros caminhos também, né? Fico muito feliz de ver tanta gente de qualidade no sentido de cuidado, já tem uma caminhada, e mesmo assim quer parar para ouvir, já tem a noção de que tudo que vem para contribuir é luz. Então, muito obrigado para todo mundo que está aqui. Shane, alguém perguntou aqui agora, e essa é uma pergunta que eu quero repassar para você. Eu, na posição de irmão mais velho, você falava assim, a mãe, né? Já passou por isso. Me tira desse papel, né? Me deixa eu ser a caçula. E alguém perguntou aqui, cabe ao irmão mais velho? O irmão mais velho tem esse papel, né? E aí é uma questão bem interessante. Eu vou ouvir tua opinião, eu vou dizer a minha na sequência. Bom, quando a gente diz assim, ó, tem esse papel, a gente está designando uma função de cuidar dos irmãos. Não é isso, porque isso seria a função dos pais. O que é o papel, digamos, do irmão mais velho? O irmão mais velho tem liberdade. Ele tem muito mais liberdade para poder opinar, para poder dizer, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com você, se você precisar de mim, eu estou aqui, tá? Então, o irmão mais velho, ele tem sim nessa ordem muito mais autoridade para poder, às vezes, dizer alguma coisa em relação... vamos dizer assim, ó, ele não precisa se omitir, tá? O irmão mais velho ele tem muito mais liberdade. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque existe um limiar ali, para o irmão mais velho não ocupar o lugar dos pais. Isso é fundamental. O irmão mais velho não é pai. Pesa demais. Perfeito. Esse é o ponto que eu ia dizer. Irmão mais velho não é pai. Eu tenho duas irmãs, né? A Sheila falou que é a quarta da família, que nós temos um irmão que com 4 dias de vida faleceu, que seria entre a Shirley e a Sheila. Então eu tenho na vida prática, né, 2 irmãs. E nos últimos tempos eu percebi que a grande contribuição é confiar nelas, que toquem suas vidas e me colocar à disposição.
E lembrar que elas têm pais, os mesmos pais que eu, né? Isso é um ponto... uma das orientações até é fazer ir pro pai e pra mãe, né? Tipo, o irmão mais velho consegue fazer até isso. Vai falar com a mãe, vai com o pai. É verdade. Sheila, só para fazer uma manchete aqui hoje com o meu papel de jornalista, que eternamente jornalista, né? Me pergunto, está atuando com o jornalismo? Não, mas o jornalismo está atuando em mim sempre, né? Deixa uma manchete aqui. Eu abri aqui um caderno, agora não tem conta disso olhando aqui para baixo, e anotei alguns tópicos de coisas que talvez fossem úteis durante o nosso bate-papo. Não, nada até agora foi necessário, mas assim, sabe insights que vieram? Só que me chamou a atenção agora que eu olhei na página ao lado, Sheila, e está aqui uma carta para a vida. Num dos módulos que nós fizemos do DES, e eu sinceramente não lembro, em dezembro do ano passado, Sheila, quem será que foi o instrutor? Ricardo Neto. Foi Ricardo Neto? Então, referência ao Ricardo Neto e reverência ao Ricardo Neto por ter proposto essa carta para a vida. E tá aqui na minha frente, foi escrita por mim dia 15 de dezembro, inacabada, porque se acabou o tempo e eu, com o preciosismo de jornalista, devo ter demorado para escrever. 15 de dezembro era a véspera do aniversário da minha mãe. E aqui eu começo falando que no dia seguinte era o aniversário dela. E aí, quando a gente chega nos minutos finais da nossa live, eu quero ler essa carta aqui, porque eu estava percebendo que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Como trazer para a prática, né, as questões sistêmicas. Por que tem que ser no final, não pode ser agora? Porque eu, sei lá, eu acho que tem que ser para o final. Tá bom. Mais então eu quero falar uma coisa agora, já que tu falou isso. Porque eu anotei uns pontos aqui antes, quando eu parei 2 minutinhos antes e eu coloquei aqui. Associando aquilo que é óbvio com aquilo que é sistêmico. Quando a gente vai falar da visão sistêmica, tem uma coisa que é clássica e básica. A visão sistêmica sempre vai trazer você para a realidade. Simples assim, para a realidade. E aí, quando você olha a realidade, você pode fazer alguma coisa. Porque a realidade, ela é prática. E aí, falar ou agir de uma maneira óbvia é fundamental. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você consiga perceber sistemicamente que você cometeu um equívoco. Até mesmo em relação a alguma coisa com seus irmãos, com seus pais, com o seu marido, com a sua esposa. Se você cometeu um equívoco, no sentido, às vezes, de um julgamento, você percebe isso, assim, sair do meu lugar. Um exemplo bem comum é quando a mulher ocupa o lugar da mãe e do marido. E aí, tem gente que fala assim, precisa fazer alguma coisa? Gente, a 4ª lei sistêmica é movimento. Você precisa fazer alguma coisa, senão não tem movimento. Não fazer nada com o que você vê numa constelação, com a sabedoria sistêmica, com o que você vem aprendendo nas lives, é uma decisão inútil. Porque você tem que fazer alguma coisa para sua vida, no mínimo. Se você enxerga a realidade, você está vendo, por exemplo, a minha vida está paralisada. Ajudou muito essa live ver para minha vida paralisada, não ajudou em nada. Se você não fizer nada para poder tentar melhorar, vai lá pedir uma constelação, vai lá marcar uma sessão para poder melhorar. Quero dizer o seguinte, esse exemplo, por exemplo, vou imaginar que a mulher percebeu, tô cuidando do meu marido, eu vou ter que olhar para isso. Olhou realmente, que viu que estava se comportando como a mãe do marido fora do lugar. Significa que, hierarquicamente, se colocou superior a ele. A ponto de julgar, de querer cuidar, de um monte de coisa. Tudo bem? Então, vou imaginar que, sistemicamente, você percebeu no seu coração que você está num mau lugar, um lugar que não é adequado. Então, você vai voltando para o seu lugar e talvez você precise dizer mesmo, eu sinto muito. Eu sinto muito por estar te tratando como uma criança. Eu sinto muito por, muitas vezes, não confiar que você é capaz de dar conta do seu trabalho sozinho. Eu sinto muito por estar me comportando como sua mãe. Eu me retiro desse lugar. E quando a gente pronuncia isso, a gente se coloca nessa postura, isso gera um efeito sobre o outro. Que o outro vai prestar atenção e vai até nos ajudar, às vezes, a manter essa postura. Nos ajudar a não repetir, às vezes, né? Esses mesmos erros. Então, o primeiro ponto é olhar para a realidade. Então, quando eu olho para a realidade, eu consigo fazer alguma coisa com ela. Tá? E tem que aceitar a realidade, né? Se eu não aceito a realidade, eu não consigo fazer nada a respeito. Porque o que eu vejo muito, e é muito comum de verdade, a gente convivendo com os grupos de constelação, tem pessoas que estão enxergando claramente, o fenômeno está ali, e ela não consegue admitir aquilo, ela nega aquela realidade. E aí, como é que vai lidar com algo que tu nega?
Você pode não concordar. Exato. Ah, mas assim, não tem saída. Eu tô cuidando da minha mãe, mas é assim mesmo. Como? A gente tem que começar a perceber que a constelação, ela é um diagnóstico e ela é o princípio do movimento. Você tem que fazer algo com essa informação, né? Ok, como é que eu faço para que a minha postura se torne adequada? Primeira coisa, é uma frase que eu vou dizer aqui que eu tenho repetido nos meus treinamentos, e eu sinceramente gostaria de saber de quem é essa frase, mas eu ouvi num podcast da Regina Gianetti. Não há fantasmas ao meio-dia. O que significa isso? E é exatamente o que a constelação faz. Traz para a consciência. Joga luz sobre algo e traz para a consciência. A partir do momento que eu tenho aquela informação, é muito difícil que eu consiga, de verdade, ignorar aquilo que eu vi. A gente já usou em algumas aberturas de constelação o exemplo da luz de reserva do combustível do carro. Eu estou viajando, acende a luz que o combustível entrou na reserva. Eu posso ignorar e seguir viajando? Posso, mas o carro vai parar. Eu tenho essa informação, de alguma forma, em algum momento, eu vou precisar fazer algo com isso. Eu posso até adiar, eu posso até não saber o que fazer, mas eu vou ter que fazer algo com isso. E aí, Sheila, o ponto é que eu particularmente encontrei na comunicação não violenta, comunicação compassiva, uma caixa de ferramentas que contribui para isso, né? Um conjunto de ferramentas ali dentro da CNV, da comunicação compassiva, comunicação não violenta, que contribui de verdade, porque ela é um processo de autoconhecimento. A CNV é um processo de autoconhecimento. Então, a conexão que eu faço é essa. Nós olhamos profundamente para alguma questão, né, do ponto de vista sistêmico. Chega aquela informação, eu quero trazer aqui o exemplo do Luiz Henrique, né, um dos professores do BES. Lembra que ele contou um dia numa formação o seguinte, a paciente dele, a cliente, percebeu que ela estava numa relação invertida com a mãe, né? E ela chegou em casa e falou assim, de dedo na mãe, olha aqui, ó, a partir de agora você é grande, eu sou pequena. Numa postura completamente equivocada, de mãe, mandando a mãe ficar grande. Então, tudo errado, né? A postura porque antes da prática, tu costuma dizer isso também, né, Sheila? Antes da ação em si, a gente precisa revisitar, entender e corrigir a postura. A grande questão é, posso cuidar da minha mãe? Na postura de filha, você pode cuidar da sua mãe, né? É a postura que a gente tem que se apropriar. E aí as coisas podem ser diferentes. Então, é nesse ponto que eu gosto do passo a passo da comunicação não violenta, porque ela ajuda a vigiar a postura. Quando eu começo a olhar, eu posso deixar claro aqui que quem quiser me chamar no Insta, falar um pouco mais sobre comunicação não violenta, entender o passo a passo, os recursos, é muita conversa. Cada vez que a gente faz uma aula, são 2, 3 horas de bate-papo. Mas assim, quando eu começo a entender de verdade, que sentimento é esse que eu tenho em relação a essa relação? De onde vem esse sentimento? Que necessidade minha que é atendida ou deixa de ser atendida para despertar esse sentimento, né? Quando eu começo a observar as coisas como elas são, aceitar os fatos, aceitar a realidade, e sem o filtro dos julgamentos, quando eu abro mão de pensar tanto, de tanta opinião e olhar as coisas como realmente são, e aí tem essa conexão com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, entendendo o que são sentimentos legítimos, e aí sim eu posso chegar ao ponto de fazer um pedido. O que é esse pedido, né? É uma palavra que é muito genérica. Pode ser um pedido para mim mesmo, ou seja, uma percepção, caiu a ficha, opa, vou me comportar nesse aspecto de tal forma, vou mudar isso em mim. Pode ser um pedido para a pessoa, numa relação, pode ser uma questão profissional. O que não pode é confundir pedido com exigência. Mas esse passo a passo de observação, sentimento, necessidade e pedido, para qualquer aspecto da vida, se eu começo a fazer essa reflexão interna, esse olhar interno, entender como as coisas impactam em mim, eu começo a ter um recurso que ajuda muito a eu fazer com que essa informação que veio para mim através de uma constelação, por exemplo, possa servir de verdade na vida prática. Eu vou lá em algum lugar muito profundo, vou no subconsciente, descubro algo relevante sobre o meu sistema familiar, trago para a superfície, para a vida prática e tenho condições de fazer com que a minha vida possa fluir com mais leveza com essa informação. E que essa informação venha para dar leveza e não para ser um peso a mais, né? Dá um exemplo teu, mano, alguma coisa que tu tenha visto, que tu fez e que deu resultado. Boa, Sheila, boa pergunta. Eu vou dar um exemplo da questão de me vigiar, né? De me vigiar. Eventualmente, a gente... Deixa eu pegar um exemplo bem prático aqui, recente, Sheila, para poder... Eu tô com um exemplo na cabeça que eu tô querendo fugir dele.
Estou dando volta que eu não quero usar esse exemplo aqui. A Dani está ouvindo, a Dani está aqui conectada com a gente. Mas vamos lá, numa relação de casal, por exemplo, Sheila, algo bem simples. Desistir, cuidar é bom, né? Eu como homem, assim, eu gosto de ter a sensação de que estou cuidando, mas desistir de me dar a responsabilidade de fazer alguém feliz. Ah, Dani rindo, ó. Não é minha responsabilidade o tempo todo o bem-estar de alguém. Então, tempos atrás, antes da gente mudar para o apartamento, eu lembro que um dia ela chegou super estressada com a situação de trabalho e de imediato me vieram ideias que poderia dizer para ela, até com base na comunicação não violenta, como ela poderia falar com o chefe, como ela poderia fazer. E tinha 1000 palpites. E daí eu me vigiei e pensei, isso não cabe a mim. E daí eu pensei, vou ficar na primeira parte, que é criar empatia, abrir espaço, deixar ela falar, deixar esvaziar. E aí mostrar de verdade que eu estou interessado, porque eu realmente estava em saber o que estava acontecendo. Então eu parei, ela nem sabe, ela está ali rindo, mas ela nem sabe do que eu estou falando. Então eu parei e comecei a fazer algumas perguntas pontuais. E aí tu se sentiu assim? Ela, isso. E aí assim, isso. Eu vi que ela estava aliviando de sentir que estava sendo compreendida, estava sendo ouvida. Então um ponto fundamental do comportamento, que eu percebo que tem um efeito enorme, é quando a gente cria... quando a gente traz para a consciência e tenta criar o hábito de parar de ouvir para responder e começar a ouvir para compreender. Ouvir para absorver, compreender. E eu volto ao que eu disse no começo. Abrir mão de tanta opinião, abrir mão de tanto pensamento, abrir mão, sabe? E aí quando eu falo abrir mão, não significa que eu não posso ter opinião, mas significa que em vez de abrir a boca, eu tenho que abrir a mente e abrir o coração primeiro. Eu tô trazendo de volta a indignação que eu falei lá no começo, né? Eu tô indignado, mas... Fala de novo, foi muito bom. Fala de novo. Em resumo, antes de abrir a boca, abra a cabeça e abra o coração. Busca, de verdade, fala escutativa, parece papinho de coach, mas escutativa, o que é escutativa? O que é escutativa? Escutativa é o primeiro passo da escuta empática. Vamos fazer uma empatia, buscar uma empatia racional primeiro. É quando eu faço um esforço intelectual. Pode ser um esforço de verdade no começo. É uma decisão racional. Eu quero entender o que se passa. Vamos imaginar, Sheila, que você... Eu vou dar um exemplo teu, Sheila. Agora que me ocorreu bem simples, bem bobo. Eu comprei uma impressora nova para a empresa, né? E aí eu não consultei a Sheila, mas a Sheila também imprime coisa pra caramba dos cursos. E disse, Sheila, eu não quis nem rachar. Sheila, quanto é que você vai contribuir com a impressora? E a Sheila estava estressada entre um cliente e outro, falou assim, nada. Aí eu deixei passar. E aí eu fiz esse processo, esse esforço racional. Deixa o que tem por trás dessa resposta, né? E tentar entender o que tem por trás dessa resposta. Tá louca, né? Ela sabe que ela também gasta com intuição. Aí quando eu deixo de olhar para o teu comportamento e passo a olhar para o que tem por trás dele, que isso é uma das técnicas da comunicação não violenta também, eu começo a tentar te entender de verdade. Empatia. Aí eu pensei, não, a Sheila tá estressada, nem para não pensar, tem algumas coisas. Depois eu chamei e falei assim, agora senta aqui e me responde como adulta. Eu falei assim pra ti, a impressora, R$300 tá bom? Quanto é que pagou, mano? Tanto, R$300 tá bom? Tá ótimo. Fechou. Eu só precisei desse nível de empatia racional. E quando é que vem a empatia de verdade, a conexão de coração? É quando além de eu tentar entender o que se passa por trás de um comportamento agressivo, um comportamento que me fere, que me impacta, por trás disso, eu também estou conectado com o sentimento, com a motivação racional da pessoa. Eu quero de verdade entender, me importar. Importar é trazer para dentro, né? É algo que eu também aprendi com o Ricardo Neto. Lembrar disso. Importar é trazer para dentro. Quando eu me importo de verdade com os seus sentimentos, começa uma conexão de coração para coração, nós temos uma empatia no nível open heart, que é o que diz o Otto Scharmer na teoria U, que é um nível de empatia maior. Então, o Chico perguntou assim, mano, como trazer para a prática? Dá um exemplo teu. Parar, dar um passo atrás, trazer para a consciência, se vigiar e lembrar. O óbvio precisa ser dito, porque o meu óbvio é completamente diferente do teu, que óbvio para mim não é óbvio para você, sabe? Dias atrás, aqui, exemplo, fiz um hambúrguer, descobri que nessa cozinha não dá mais para fazer hambúrguer. Ela fica tudo engordurado, não tem o exaustor. A Dani chegou no quarto, indignada. Eu lavei a louça, mas tinha gordura na parede.
E ela, não dá assim, porque... E aí? Eu não sabia do que ela estava falando. Aí a gente volta para aquilo. Se ela dissesse óbvio, né, pontualmente, depois ela disse, não, tu lavou a louça, mas tu esqueceu da tampa do negócio e tinha gordura na parede, né? Pontuar. Tirar o julgamento. O julgamento é, desleixado, por exemplo. Né? Ela não falou isso, estou só usando como exemplo. O julgamento é o rótulo, é o filtro. É o olhar de que para ela é óbvio que está tudo... Ela tem um olhar para isso. O que é óbvio para ela não foi óbvio para mim, né? Então vamos lá, vamos pontuar as coisas. Não podemos rotular, generalizar. A gente tem que aprender a ter conversas que deixam exatamente claro do que a gente está falando. Facilita muito todos os processos, sabe? Porque assim, Sheila, se eu digo para ti, que é uma verdade, que você é atrapalhada, né? Você é atrapalhada. Ok. Se eu digo isso na nossa vida profissional, a vida Sheila não esquece de tudo. Eu estou dizendo que tu sempre esquece de tudo. E tu perde o compromisso de ser mais organizada, mas que não adianta, porque tu já é vista assim, por exemplo, né? Então, se eu te entrego um rótulo, eu te dou uma liberdade de não mudar aquilo, porque não tem mais solução, né? Não tem mais solução. Então, se a gente pontua os comportamentos e diz o que nos fere, o que nos incomoda, que também é um alerta que sempre vem junto com os processos de comunicação não violenta. E também a gente vai saber o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta, né, mano? Assim, ó, tu falou isso, me veio exemplo na hora do Gilmar, porque o Gilmar é um cara extremamente organizado, centrado. A Dani também. Eles estão ferrados. E aí eu assim, cara, assim, ó, eu falei, mãe, até o porão do Gilmar é organizado, né? Onde todo mundo joga as coisas, tá tudo arrumado. É uma coisa incrível. Aí a minha mãe falou pra ele assim, ô Gilmar, sabe, né? Se vocês casarem, vocês vão ter que ter uma empregada. Aí ele, isso, com certeza. Eu falei assim, amor, eu peço desculpa, assim, eu acho lindo você ser desse jeito. Eu tento, eu arrumo tudo, eu quero tudo arrumadinho, mas quando eu vejo, eu desarrumo tudo de novo. Nem eu acreditei nisso que tu falou agora. Ela é muito corrida. Daí eu tenho filhos e não sei o quê. Aí os meus filhos fazem live no meu quarto. E aí eu arrumo todo antes de sair. Aí quando eu chego, tá aquela bagunça toda. Daí ele chega à noite e eu, ai meu Deus do céu, não deu tempo de arrumar. Eu quero uma empregada todo dia, entendeu? Porque o meu limite não dá. Eu vou ter que fazer só a minha parte. Não consigo fazer tudo. É verdade. A Dani e o Gilmar, aqui, os dois reinos, né, que foram mencionados aqui. E é verdade, né? A relação... Legal assim, ó, que a relação afetiva... Eu falo pra ele, se ele se incomoda, tem que falar também, né? Porque às vezes a gente não consegue. Quer falar? Esse teu pequeno comentário me fez lembrar de outra coisa, mas eu devo dizer que a vida 2, ela é um termômetro muito legal, porque ela permite que a gente sinta as coisas com mais intensidade, deixa eu tirar uma notificação aqui, e tenha a necessidade de mudar comportamentos de forma mais rápida, né? Tu falou agora, de uma coisa, repete o que eu disse agora, me veio um insight e fugiu de novo, da mesma velocidade que veio. Se incomoda, também pode dizer. Dizer, obrigado. Viu como resolve? É o seguinte, eu gosto de incentivar as pessoas que se relacionam comigo. Estou falando da vida pessoal, da vida profissional também. Faço isso muito com a Daiane, que trabalha com a gente, que é um show de eficiência, de estimular de verdade a que tudo seja dito, a não represar. Porque eu percebi que emoções represadas, chega uma hora que pesa tanto aquilo, que vem uma avalanche. Sabe aquela pessoa que nunca fala nada, de repente explode? E eu falo isso de carteirinha porque eu sempre fui assim. Sempre muito tranquilo, muito sorridente. E diziam lá na TV, 20 anos de televisão, diziam, olha, não, Edmilson nunca tá de mau humor. E às vezes estava puto por dentro. Estava irritado. Tá claro, aí tem um pouco de não preciso levar para o meu trabalho todo, né? Todas as questões. Mas as coisas que tem a ver com o trabalho, tenho sim que dizer. Senão acumula e a gente cai naquela da... sempre assim, tudo tá errado. A gente cai no mundo da reclamação. Esse hábito de estimular que as coisas sejam ditas, dar vazão para as coisas, ter empatia, eu percebo que gera um ambiente de leveza em qualquer aspecto da vida. A Dai, que mandou coraçãozinho aqui agora. Eu vou usar um exemplo da Daiane, que eu acho que ela permite. Daiane tem toda a liberdade do mundo,
porque assim, no dia a dia somos nós dois ali. Eventualmente, ela de contar uma questão que está incomodando ela na vida pessoal, de compartilhar coisas que aconteceram, enfim, falar da família, da saudade, da família que mora longe. E para mim, tem muita importância, é fundamental saber como ela está, né? É fundamental a gente perceber que às vezes ela precisa viajar mais um dia de folga para ver a família no interior do Paraná, não sei o quê. Essa conexão é fundamental. E a gente volta para aquilo que é um conceito básico da nossa empresa, por exemplo, e que cada vez mais empresas estão adotando e percebendo isso, que é a visão integral do ser humano, né? E isso tem tudo a ver com a vida prática da visão sistêmica, né? Nós somos o tempo inteiro tudo, né? O tempo inteiro eu sou pai, sou irmão, sou filho, sou... Eu me perdi para dizer se eu sou esposo, cônjuge, amaziado, sei lá, estamos morando junto, né? Namorado, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Nós somos isso. Então, quando a gente convive com pessoas que a gente realmente se importa, tem relevância para a gente tem que deixar esse fluxo acontecer naturalmente, né? O fluxo é o que importa. E é o que eu digo sempre, eu já postei isso no meu Instagram. Quer voar? Seja leve. Quer voar? Seja leve. Solta os pesos, identifica aquilo que te bloqueia, solta os teus pesos. Olha para o teu passado com carinho, se apropria da tua história, abraça a tua história, toma posse da tua família, é a família que você tem, isso não vai mudar, né? Desiste de julgar, desiste de ter opinião para tudo, toma posse de verdade e aí a tua vida vai fluir. Do teu lugar, a vida vai fluir melhor. Oh. Eu vou ler agora a cartinha, Sheila. Já que tu deu uma pausa aí, acho que tu não quer embalar em alguma outra coisa aí, né? Não. Tá, então tá. Eu vou ler essa carta aqui, Sheila, que daí tu falou assim, por que pro final? A gente não tá no final ainda, né? Ô, Márcia, beijo, querida. Márcia, lá de Porto Alegre, Márcia Ramp. Eu tô com a cartinha aqui, Sheila, vou ler, daí tu pode comentar, tá? Depois a gente pode até editar ela. Mas voltando a explicar para quem entrou no meio do caminho na live, eu tô aqui com um caderno. De um lado, eu tinha anotado alguns tópicos sobre a nossa conversa, acabei não usando nenhum. Mas, a não ser mimimi, a palavra mimimi está aqui. Do outro lado, percebi que tinha uma carta para a vida. Para contextualizar, eu escrevi e não acabei no dia 15 de dezembro passado, véspera do aniversário da minha mãe. E aí, a carta, estimulada pelo... Acho que eu não consegui ler essa carta. Tá vindo lagriminhas. A carta foi escrita, faça uma carta para a sua vida. E aí eu escrevi isso no dia 15 de dezembro. Olha só, nunca pensei que fosse expor isso. Amada vida, minha vida, você é uma bênção divina que me foi dada a partir de um homem e uma mulher. Aliás, amanhã é o aniversário dela, minha mãe, Maria Helena Ortiz da Silva. Descobri que a melhor forma de celebrar a vida dela, minha mãe, e a vida do meu pai, Pedro Pereira da Silva, é cuidar muito bem de você, minha vida. Por isso, vida minha, amada vida, eu registro aqui meus compromissos comigo, meus compromissos com você, minha vida. Eu me comprometo com a evolução pessoal. Diante de você, minha vida, eu assumo as minhas responsabilidades, todas elas, para que você seja leve e cada vez mais cheio de significado, sabedoria e propósito. Eu me comprometo a fazer com que você, minha vida, faça as pazes com o tempo, esteja em harmonia com o divino, sustentada na simplicidade e com fôlego para mergulhos profundos e força para voltar à superfície, fluindo nas ações do dia a dia, em movimentos de amor e manifestações práticas de gratidão. Então, essa é uma meditação para todo mundo, que lindo! Essa é a minha carta da minha vida. E eu considerava inacabada, mas eu não sei se vale a pena mexer em alguma coisa. Eu gostei. É engraçado, né? Quando a gente revisita algo que a gente refletiu, isso aqui era de um momento que foi preparado para que isso acontecesse. Então, fico feliz de compartilhar. E eu fico feliz, mano, de ouvir isso e saber que de tudo que você falou, como tu está conseguindo alcançar isso, né? Evolução pessoal, tá sentindo... Vivo uma fase incrível na minha vida. Tudo foi construindo, de repente encontrou a Dani, apaixonado. É verdade. Tudo é verdade. Antes da pandemia, leve, né?
Antes da pandemia, que sorte, né? Sorte. Sheilinha, antes de... Eu sei que a gente tem um tempinho pela frente, mas aqui eu tô... Volta e meia ver um insight que eu preciso te falar. Só quero reforçar um convite, talvez você não fizesse isso. Pai e mãe falaram, ó, amamos. Pai e mãe. Que bom, que bom. A Shirley também falou, que lindo. Obrigado. Eu quero só lembrar que temos um evento incrível agora no sábado, das 9h30 da manhã até 1 da tarde. Eu em mim, autonomia essencial. Esse evento está no Simpla. É um evento que tem um curso, você pode optar que valor você quer pagar. Tem 3 opções para você fazer a sua inscrição nesse evento. Hoje eu percebi... Beijo, Dani. Que sorte a minha estar nessa linda família, querida. Hoje eu percebi, Sheila, eu estava lá no Simpla e mandei e-mail para os inscritos, já está crescendo rápido o número de inscritos. É um evento muito bacana. Online, pela plataforma Zoom, você pode participar desse workshop de casa, das 9h30 das 9h30 da manhã até 1 da tarde no sábado. Horário ótimo, né? Acaba comigo, gente, esse evento, tá? Exatamente. Evento com a Sheila. Eu acho que essa proposta é muito bacana, tem tudo a ver com o que a gente fala, porque essa conexão, essa autoconexão é definitivamente o ponto de partida e é o alicerce para qualquer transformação que a gente queira fazer na vida. E o endereço, bom, basta botar no Simpla, eu em mim, lá vai achar. Mas eu criei um atalho, bit.ly/eu em mim. bit.ly, LY, né, no li, barra eu em mim. Escreve aí para nós o... bit.ly/eu em mim. Aí tá lá o... E também, escreve o telefone aí também para entrar em contato. Aqui no Instagram também dá para entrar em contato com a Sheila, comigo, pelo direct, a gente manda o link aí. O importante é você saber que tem esse evento no sábado. Já tem bastante... Olha... muita gente se inscrita, não lembro quantas, mas é bastante gente e vai ser bem legal. Tenho certeza que vai ser um grande evento. E aí eu percebi que eu tenho que abrir a minha agenda. Eu estava tratando o evento como sendo o evento da Sheila, que eu estou ajudando a divulgar e tal. Quando eu vi hoje ali, eu reli o que eu escrevi sobre o evento, eu disse, não, eu vou participar também. Né? Eu vou perder essa oportunidade. Né? Esse evento vai ser lindo, porque foi um chamado mesmo, porque tem sido uma necessidade as pessoas olharem para dentro. As pessoas precisam... resgatar a essência, essa é a verdade. A gente vai chorar, gente, a gente vai até gritar se for o caso, mas a gente vai resgatar do lugar lá de baixo e voltar com força, com alegria, né? Dai, coloca também o telefone para poder mandar o WhatsApp, tá? 999834649. 999834649. Sheila, sobre a vida prática, né? A partir do que a gente encontra na visão sistêmica, das leis sistêmicas, tem algumas coisas que são aparentemente bem difíceis de a gente aplicar na vida. Essa questão da hierarquia, às vezes a gente se perde um pouco, as ordens da ajuda, a gente se perde um pouco. E sobre as ordens da ajuda, eu quero te trazer um ponto aqui e também um pedido de esclarecimento ali. Porque assim, hoje eu vejo que especialmente, ó, o telefone está aí, ó, no comentário da Shirley. Esse é o WhatsApp para inscrição. É 48 DDD, tá? 48. Hoje eu vejo que a pandemia convidou muitas pessoas à introspecção. Ela foi, sobretudo, um convite para a introspecção. E quando nós começamos a olhar para dentro, antes de isso ser algo curativo, é algo assustador, é algo desafiador. Quando você começa a olhar para as suas questões, para as suas sombras, a primeira reação é talvez de dor, talvez de preocupação, talvez de ansiedade, porque a impressão que dá é assim, é aquela pessoa que nunca vai ao médico, quando vai descobre que tem alguma coisa. Não, então é melhor nem ir, porque senão eu vou descobrir que tem alguma coisa, né? E não é isso. A vida fica muito mais leve depois. A minha mãe hoje, essa semana, falou assim, nossa, como a minha vida é melhor depois que eu me tratei, que é a expressão que ela usa. A minha mãe também fez formação em constelação, olhou para suas questões e tal. O convite é que a gente possa aproveitar esse período ainda que existe essa pandemia e criar aqui um hábito que seja para a vida toda. Porque quando a gente fala de comunicação, por exemplo, de relações interpessoais, relacionamentos em geral, que são a base da nossa felicidade, como é possível a gente trazer para a vida prática bons relacionamentos se a gente não tem conhecimento real sobre como nós funcionamos? Se eu não sei com quem eu sou, quem eu realmente sou, eu não sei com quem eu estou lidando. Eu preciso me conhecer para saber com quem eu estou lidando. E para saber o que eu ofereço
para o mundo? O que eu posso oferecer num relacionamento? O que eu posso oferecer para a minha vida? Então, eu acho que essa pandemia traz esse convite incrível para autorreflexão, para autoconexão, para reflexão, para autoconexão, para autoconhecimento. Só que tem um efeito também nessa pandemia, que aí eu volto para o ponto de onde comecei a falar da ordens de ajuda, enfim, que é o seguinte: muita gente está usando como fuga esse período e querendo ajudar todo mundo. E deixando de se olhar e se ajudar primeiro, né? Eu penso o seguinte: não, olha, eu tô vendo, nessa pandemia muita gente perdeu emprego, então eu vou lá, faço uma ação contribuo para uma ação de arrecadação de alimentos. Faça isso, sem dúvida tem que fazer. Mas não acha que isso resolve tudo, que resolve as suas questões. Não pode ter fuga. Tem muita gente que joga nessa questão da solidariedade, ou de ajudar os outros. Eu faço vou falar um pouco da profissão em si, que eu também tenho formações em coaching. Agora eu fiz uma formação em coaching, eu vou ajudar pessoas. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ajudar pessoas. Todo mundo quer ajudar pessoas. Tudo bem, mas se ajude primeiro. Olha para as suas questões, vê o que está precisando ser feito ali. O que tu precisa descobrir, quais são os caminhos que você tem que seguir para evoluir. Antes de achar que está em condições de ajudar alguém. Hoje o Bruno Gimenez, hoje não, né? Ele foi ontem na live dele com a Laine, né? Teve uma hora que ele falou assim: a grande contribuição que a gente pode dar é ensinar as pessoas. E não foi o que ele falou, mas aquela expressão que veio, um grande erro, essa é a grande cagada, é ajudar errado, é ensinar errado, né? Então vamos fazer o dever de casa. É muito nobre essa sensação de querer contribuir e tem que ser feito. Mas o dever de casa é o primeiro fazer esse olhar interno, olhar atentamente para as suas questões. É um ato de coragem, assim como a gente sempre fala. Eu vou para uma constelação com um tema, ato de coragem. Parabéns, né? Porque é muito mais fácil não olhar e deixar a vida seguir. Então, vamos olhar para as questões internas, as nossas questões, e depois sim entrar nesse movimento de contribuição. A Shirley coloca ali: começa em mim, verdade. É uma expressão que eu sempre uso nas nossas ações ali de comunicação compassiva. Eu digo, toda comunicação começa em mim. Né? Vale mesmo para a vida prática. Tudo começa em mim. No ato de comunicar, né, muito mais importante do que o conteúdo é entender de onde vem esse conteúdo, de onde vem essas experiências, essa expertise. Porque se eu hoje faço uma leitura de um livro e você faz a leitura do mesmo livro, a gente tem percepções diferentes. Então começa em mim e o conteúdo é consequência, a comunicação é consequência. Diga, Shelinha. Então, mano, assim, ó, esse tema Ordens de Ajuda é maravilhoso e vai ter uma live só sobre ele, tá? Já para vocês ficarem bem tranquilos aí. Mas eu queria pontuar duas coisas só, vou tentar ser breve, porque é um tema muito profundo sobre o que você falou. Primeiro, quando a gente, usando o que a Shirley falou, começa em mim, vamos pensar nesse momento, você precisa de ajuda. Ponto. Então, eu preciso, aqui, ó, em mim, o que eu preciso? Quando começou a pandemia, eu sumi das redes sociais por, acho que 17 dias ou 13 dias, não sei, eu ainda falei, né? Vá para sua casa, para de ver celular, simplesmente toma essa experiência, depois começa a contribuir. Eu literalmente fiz isso. Eu fugi das redes sociais, não liguei celular para nada e fiquei meditando. Eu senti tudo em mim, eu consegui conviver com a minha família, eu olhava para os meus filhos, eu via com meu pai, com a minha mãe. Tu viu isso, né, mano? Aquilo borbulhava dentro de mim até que eu recebi muitos recados espirituais. Então eu falei assim, agora eu tô pronta para poder entregar alguma coisa. E aí foi onde eu fiz a minha primeira live, dia 5 de abril, aquela vez lá que foi punk, assim. Espiritualidade que tá no YouTube, inclusive. Aí, o que acontece? Quer dizer com isso? A gente primeiro tem que tomar o que eu preciso. Quando eu preciso tomar o que eu preciso, tem uma regra. Para eu pedir ajuda, eu preciso desistir do meu jeito. Uhum. Eu desisto do meu jeito para poder algo novo se apresentar até a mim. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tomo ajuda, ok? Então, agora, quando eu tomo ajuda, eu tenho algo. E somente o que eu tenho pode ser compartilhado. Então, eu só posso entregar ou ajudar alguém quando eu tenho algo para dar. Isso é básico do básico. Então, não adianta você oferecer ajuda se você não tem o que entregar. Se você vai custar para você, se está sendo um esforço para você, você está tomando o teu tempo, o teu sono, está cansado, para tudo. Não está fazendo sentido essa ajuda. Tem que ser leve. Ajudar os outros tem que ser leve. Quando começa a pesar, é porque você está fora do lugar. Você está com intenção de salvar.
A E aí é melhor o forma ego de de novo, né? ajudar, isso não é ajudar. A melhor forma de ajudar uma pessoa é se colocar disponível, entregar o que você tem e prestar atenção se realmente a outra pessoa ela quer o que você tem para entregar. Porque se a outra pessoa não quer, aquilo não te diz respeito. Ela tem o direito de dizer não quero. Você vai só até onde ela pode ir. Existem várias fases da autoajuda de ajuda, eu não vou entrar todas elas, tá? Porque é bem profunda, a gente tem pouco tempo. Vai ter uma live bem lenta, bem profunda. Vai ser eu e a Ana Pitt sobre isso. Pra gente falar sobre ordens de ajuda. Mas a primeira, sobre essas duas coisas que tu falou, né? Do entregar e do receber. Então, esse primeiro momento, eu acho que agora a gente se curar, olhar para as nossas coisas. E aí também, aos poucos, a gente vai dando. A gente também tem que entregar, sim. Tem que entregar. O universo precisa girar. Sim. O universo precisa girar. A gente está aqui, inclusive, fazendo isso. A gente está entregando conteúdo, entregando coisas para as pessoas, né? Mas o universo precisa girar. Você tem algo para fazer? Faça. Ótimo. Só cuida onde tu foca a tua energia. Se você não tiver energia disponível para si mesmo, você não tem como disponibilizar para o outro. Isso, inclusive, é bíblico, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não mais do que, né? Não mais do que a si mesmo. Você tem que dar um lugar para si, com todo amor e carinho. Você disse, Sheila, numa das nossas conversas assim em casa, aliás, no domingo a gente deu muita risada, porque eu e a Sheila entramos numa conversa tão profunda, e a Sheila falou assim, meu Deus, essa família meio louca, assim, as conversas que a gente tem, né? Em vez de estar falando da humanidade, a gente está discutindo assim, a natureza humana na profundidade. Mas eu lembro que uma vez você comentou um negócio que me ocorreu agora. Olha só, a gente está usando máscara na rua, nos ambientes, né, da coletividade. E aí você disse, mano, olha só, essas máscaras, né? Elas estão trazendo um recado. Elas estão tampando a nossa boca e nos obrigando a nos conectar pelos olhos. E aí eu vou voltar a dizer aquilo, vamos fechar um pouco a boca, né? Parar de ter opinião para tudo. Vamos olhar de verdade nos olhos, buscar esse tipo de conexão mais profunda, conexão de alma. E essa conexão, ela primeiro começa com uma expressão que a Shirley fala muito, fecha os olhos significa voltar eles para dentro de mim, olhar para mim. No meu silêncio habitam as minhas respostas. Eu preciso abrir espaço para conversar comigo mesmo. Quando a gente fala com empresas, eu sempre digo, a empresa não tem uma estrutura que no calendário, no cronograma tem reunião semanal, né, sobre tal assunto, ou reunião mensal. Tem reunião, está estruturado lá. E na sua estrutura de vida, qual é o espaço que você dedica para você mesmo, de uma conversa particular, eu comigo mesmo? Tem que ser feito. Primeira coisa é isso. Você está dizendo, Edmilson, que tem que meditar? Eu gosto. Para mim faz todo sentido, muda a minha vida. Essa prática. E não precisa de tanto tempo, ou do cenário perfeito. Às vezes eu paro o carro no estacionamento, entre uma coisa e outra, tiro 5 minutos para isso. Hoje eu fiz isso. Meditação, oração, durante o seu exercício físico, alguma coisa. Você tem que ter um momento de conexão, de conversar consigo. É isso, bota na tua agenda, bota na tua estrutura. Você tem planejamento do dia e olha assim, tá, em que momento eu vou ficar sozinho comigo mesmo, vou me conectar comigo mesmo, pelo amor de Deus. Sem celular! É conectar comigo mesmo, não assistindo a live. Agora, por exemplo, você está assistindo essa live, você acha que está conectado consigo mesmo? Não, você está recebendo estímulos para olhar para dentro, é diferente. Agora, o que é o momento que você vai se conectar com você? É quando você desligar a live, por exemplo, e ao invés de você pular para a próxima, porque agora é um cardápio de lives, você vai fazer o quê? Você vai pegar, desligar tudo e fechar os olhos por 5 minutos. E ver assim, o que caiu em mim? O que para mim serve essa conversa? O que isso para mim tocou? E aí sim isso vai fazer sentido. Sabe? Depois que eu faço uma live, mano, eu sempre demoro pra ir pra casa, o pai até reclama. Nossa! Por quê? Porque eu paro. Eu fico quieta, o que tem? Às vezes eu revejo alguma coisa, daí eu paro. Né? Porque tudo que tu fala serve pra mim também. Né? Eu tô ouvindo, tô sentindo, né? O que tá acontecendo dentro de mim. Ontem aconteceu uma coisa interessante. Tá acabando nosso tempo. Eu parei completamente, eu tenho uma venda aqui maravilhosa, né? Eu boto uma venda no meu olho, eu gosto de ficar bem no breu do escuro mesmo. E aí eu parei, eu tava com uma dor no meu braço. E aí eu parei e falei assim, eu quero olhar pra minha dor no braço. O que é isso? E foi incrível, porque assim, ó, eu não entendi nada. Mas quando eu tava assim, eu comecei a sentir os impulsos no meu corpo. Eu fiz vários movimentos inconscientes, assim,
movimento de impulso no corpo. Adivinha o que aconteceu? Sei lá. Acabou de mudar. Eu achei que tu entendeu tudo. Não entendi nada, mas acabou dando o braço. Mas aí tá. Olha só o que aconteceu. Eu acordei de manhã, eu olhei os meus olhos e vi que eles estavam brilhando. Que não, é assim, Sheila. A palavra entender, esse verbo entender. Vai, 1 minuto e meio. Esse verbo entender é muito importante. 1 minuto e meio para dizer o seguinte: o convite, desiste de entender tudo, desiste de saber como as coisas funcionam, de querer trazer tudo o que acontece no mundo para a tua racionalidade, para a tua cabecinha que é tão pequena, a nossa consciência é muito pequena diante do nosso inconsciente. Vamos desistir de entender tudo, de julgar tudo, de ter pensamento para tudo, de ter opinião para tudo. E aí, Sheila, a gente também começa a perceber que cada pessoa que chega na nossa vida, a gente pode atribuir aquilo um significado muito maior do que a gente pode pensar. Rume, eu anotei, que seja grato por quem vem, porque cada um foi enviado como um guia do além. Vamos começar a tentar fazer as pessoas, olhar para as pessoas. Seja grato por quem vem, porque cada um foi enviado como um guia do além. Rumi, que morreu há 745 anos. Sabedoria não tem prazo de validade. Sabedoria não tem prazo de validade. Olha que incrível. Então vamos assim, esse é um ponto de partida para a gente entender que as pessoas difíceis da nossa vida estão dando uma lição para a gente, proporcionando uma experiência de crescimento incrível. Então vamos ser gratos, né, para as pessoas que trazem para a gente dificuldades de relacionamento. Vamos usar isso para chegar num outro nível de entendimento e fazer de nós pessoas capazes de relacionamentos mais saudáveis que proporcionam uma vida mais leve e feliz. Gratidão pelo convite, Mani. Gratidão. Beijo. E é isso aí. Até mais. Até. Tchau, Beijo. tchau.